aparece um requerimento de retirada de pauta. Só pode ter havido um engano, senhor presidente. Não é possível que haja um requerimento de retirada de pauta nesse momento protocolado pelo PL, que tem 3 deputados seus com projetos de lei apensados, assim como há deputados de vários outros partidos com projetos apensados, ou seja, que andam na mesma linha, tem teor semelhante ao projeto da nossa colega deputada Adriana Ventura para duplicar penas em caso de corrupção durante a pandemia. Senhor presidente, todos, até porque a votação será dada nominal de ofício, sabe a decisão da mesa. Que mantenhamos em pauta o PL 1485 e votemos, porque o Brasil não aguenta mais corrupção. Corrupção mata, e durante a pandemia estamos vendo isso mais do que nunca. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Eu gostaria de saber se tem algum líder do PL aqui para falar em nome do PL, por favor. Senhor presidente, eu estou encaminhando pelo PL. Qual é a... Pergunto para o senhor deputado Cherini, o requerimento, ele poderia ser, tendo em vista do argumento do deputado Marcelo Van Houten aqui, de que o PL tem, inclusive, apensados projetos iguais, existe um interesse em dar continuidade ao requerimento? O senhor poderia verificar com o seu partido? Ou o senhor vai defender a favor dele? Presidente, o PL mantém a sua posição na retirada de pauta, porque nós queremos discutir melhor esse projeto. Então, nós estamos mantendo a retirada de pauta, mantém o nosso requerimento. Ok, e o senhor quer orientar? Favorável ao mesmo? Não, já está orientado. Tá bom, então, perfeito. Então, vamos para a orientação de bancada. Obrigado, deputado. Como orienta... Não são 2 que orientam contra? Perdão? Não são 2 que orientam contra, o Alexis está inscrito. É 1 e 1. O requerimento está de 1 e 1. Eu sei que tem aqui mais pessoas, mas a favor só tem 1 também, então eu vou deixar os 2. Eu gostaria dos senhores, por favor, deixassem a orientação de partido, por favor. Orientação dos partidos, como orienta o PT. Senhor presidente, nós do Partido dos Trabalhadores entendemos que o Código de Processo Penal, ele é um sistema. Ele é feito, cada processo de penas para a pessoa condenada está em relação a outras penas. E isso, ao ficar mexendo por modismos em um ou outro, você desestrutura todo esse processo. Portanto, para o Partido dos Trabalhadores é uma questão de princípio. Nós já íamos votar contra e os deputados do Novo já sabiam da nossa posição, que é uma posição política. Nós entendemos que colocar para votar esse projeto, e portanto somos contrários, é porque ele desestrutura todo esse processo e atende muito mais a um projeto para ser chamado a atenção da imprensa do que de fato ter efetividade na vida das pessoas. Já temos um Código de Processo Penal, ele já é feito de forma estruturada e quem comete crime tem que ser preso e responder por isso. Na verdade, não é a lei, é o cumprimento da lei que tem que ser efetivado atualmente. Por isso, nós somos a favor da retirada. Obrigado, deputado. Como orienta o PSL? Não, pera um pouquinho. O PSL, presidente, interpreta a vontade popular nesse momento. A vontade popular nesse momento em que nós estamos sacrificando o país, indicando mais no aspecto de buscar uma solução e as pessoas utilizarem esse recurso com outra finalidade, é inaceitável. É hora de nós decidirmos e colocar o que toda a população pede e deseja. Aqueles que desviam dinheiro para combater o Covid, para usufruir pessoalmente, isso é inaceitável para um país. Nós temos que ser rígidos com quem desvia esses recursos. O PSL é contra a retirada de pauta, presidente. Como orienta o PL? O PL já orientou, né? O PL é favorável. Como orienta o PP?
Como orienta o MDB? MDB, está tendo um problema na conexão dos... Não é na nossa aqui não, né? Perfeito. Então, como orienta o PSD? Senhor presidente, o PSD é contra a retirada de pauta, é não, portanto, nós temos que votar. Esse projeto é de fundamental importância para o Brasil, porque é mais um projeto que combate fortemente a corrupção no Brasil. É mais um projeto que aumenta a pena contra os corruptos no Brasil, que aumenta a pena contra aqueles que, principalmente, senhor presidente, na pandemia, enquanto pessoas passam fome, enquanto pessoas morrem na fila dos hospitais, gestores públicos desviam os recursos públicos. Portanto, esse projeto é um projeto que endurece contra a corrupção, contra o corrupto, porque quem rouba o dinheiro público tem que pagar, senhor presidente, tem que pagar caro. Portanto, a posição do PSD não poderia ser outra. É não, senhor presidente. Obrigado, deputado. Pelo Republicanos, deputado Milton. Senhor presidente, o Republicanos entende também, da mesma forma, que nós temos que manter o projeto para ser votado, havendo o apelo popular, havendo o apelo de todos aqueles que levam a sério a coisa pública. Nós não podemos aceitar que um projeto que havia acordo e há acordo para ser votado, para que nós possamos dar um basta, para que aqueles que realmente têm feito uso do dinheiro público para o seu benefício próprio, desviando recursos, enfim, o Republicanos orienta não, porque nós queremos votar esse projeto hoje. Obrigado, deputado. Pelo PSDB, deputado Samuel Moreira. Senhor presidente, nós concordamos com o projeto do ponto de vista do mérito, achamos oportuno que seja votado e também temos coautoria do projeto da deputada Mariana Carvalho, do deputado Lucas Ridecker, da deputada Edna Henrique, todos do PSDB. Portanto, nós somos contra o requerimento de retirada de pauta. Obrigado, deputado. Como orienta o PSB? Avante. PSB, por favor, Alessandro Molon. PSB orienta não a retirada, presidente. Obrigado, deputado. PDT. Pompeu de Matos. Presidente, na verdade, esse projeto de lei, ele faz um ajuste, um aperfeiçoamento na legislação penal, tornando as penas mais rígidas contra a corrupção, contra aqueles atos que nesse momento de pandemia acabam aí conspirando contra as boas práticas, a boa gestão. Via de consequência, o PDT ajudou, presidente, na construção desse projeto, no aperfeiçoamento desse projeto. E nós temos que fazer uma luta firme, sim, contra a corrupção, contra o desvio de conduta, contra o desvio de verba pública. Não é justo tu desviar o dinheiro público para as pessoas que estão doentes, com coronavírus, as pessoas que estão aí vivendo um drama, uma angústia e alguém se locupletando. Então a lei tem que ser pura, a lei tem que ser rígida, a pena tem que ser forte e por isso então nós queremos votar esse projeto. Então votamos não a retirada de pauta para votarmos sim a favor da proposta que no mérito tem razão de ser e nós apoiamos, presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Para orientar pelo Democratas, ainda não, o líder não se manifestou ainda. Solidariedade. PROS. Gastão Vieira. Avante, presidente. Só um minutinho que eu vou chegar no avante. Gastão Vieira. Não? Pelo avante, deputada Tara Grace.
Podemos, senhor presidente? Podemos. Senhor presidente, o Podemos é contra a retirada de pauta dessa matéria. Queria ressaltar o engajamento, a militância, a liderança e também o senso de responsabilidade da deputada Adriana Ventura, bem como a relatora, a deputada Grace Elias. Isso daqui é um marco muito importante para a contenção de despesas desnecessárias, de forma perdulária utilizada pelos gestores públicos, ainda mais no momento de pandemia, onde existe um decreto de calamidade que visa entregar resultados no momento mais delicado dos últimos 100 anos do nosso país. Eu não tenho dúvidas que todos irão convergir para a aprovação dessa matéria. Nós somos autores, sou autor do projeto que estava pensado do deputado Adriana Ventura, o deputado Diego Garcia também, e o Podemos fechou questão e não abre mão de votar ainda hoje essa matéria. E diga-se de passagem, existe compromisso dessa casa, já está acordado com todos dessa casa que nós devemos apreciar essa matéria e entregar uma resposta, dar uma satisfação para todos os cidadãos que passam por maus bocados, por apuros nesse momento tão delicado. Portanto, o Podemos é contrário à retirada de pauta e pede a sensibilidade de todos os líderes para que possamos votar e aprovar essa matéria no dia de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Pelo PTB. PSOL. Presidente, deputados, deputadas, não dá para papel de inocente útil. Aqui tem uma união da extrema-direita que quer um processo permanente de criminalização da política, tanto é que o fascismo sempre se fortaleceu internacionalmente a partir de instrumentos do direito penal. Junto com o pessoal do Partido Novo, que quer criminalizar funcionários públicos brasileiros, e quem não faz uma reflexão sobre isso não leva em conta o caráter de classe que tem o judiciário brasileiro. Muitas vezes, inclusive, pela implementação de um programa ultraliberal de desmonte. Então, entendendo as nuances do que está em jogo nessa história e essa tentativa permanente do Novo de criminalização do servidor público brasileiro, entendendo, inclusive, que quem vai fazer o acompanhamento e as investigações é a Polícia Federal do Bolsonaro, que já demonstrou não ter limites no processo, inclusive, de perseguição a adversários e blindagem da sua própria família, o PSOL orienta o voto sim. Para orientar pelo PTB. Pelo PTB. Sim, presidente. Obrigado, deputado. Pelo Cidadania, deputada Paula Belmont. Senhor presidente, bom dia. Que Deus abençoe a todos nós, ao nosso Brasil, em especial a todos os parlamentares que vão se posicionar agora. É fundamental que esse projeto seja votado, é fundamental que a gente deixe claro o que significa esse projeto. Aqui não é penalizar servidor, não. Aqui é penalizar corrupto. Roubar da população no momento de pandemia é crueldade. É isso que significa esse projeto. Quero dizer que esse projeto tem total apoio do Cidadania. Eu e outros parlamentares somos coautores desse projeto. Tínhamos projetos apensados a esse projeto. E nós temos que encarar a corrupção como um crime hediondo. Nós não podemos aceitar mais a corrupção nesse país. Eu apresentei um projeto para que a gente possa criar, sim, o crime hediondo, a corrupção, e esse projeto seja uma voz aqui dessa Casa do Povo, mostrando mais conexão com a população. Não ao retirado de pauta. Obrigado, deputada. Pelo PSC. Os partidos querem tudo orientar de novo. O PSD quer mudar. Pelo PCdoB. Senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. O PCdoB, senhor presidente, não tem nenhuma tolerância com a corrupção, combate de forma veemente, e a legislação tem que ser aplicada para combater a corrupção. Entendemos, senhor presidente, que nesse momento a prioridade é proteger vidas. São muitas vidas que continuam sendo perdidas no nosso país. É proteger a nossa economia, os direitos dos trabalhadores, os direitos sociais.
tem uma agenda intensa de matérias com este conteúdo: proteger empregos, proteger vidas. Por exemplo, os trabalhadores de transportes, que são vítimas e precisam ter protocolos, garantias, os trabalhadores e as pessoas que transportam alunos que estão paralisados e que estão indo à falência, muitas empresas. Então tem muitos projetos que precisam serem pautados com urgência. Não é o caso de matéria penal. Matéria penal tem que ser tratada com cuidado, com atenção especial, com a maturação necessária para a deliberação. Por isso encaminhamos o voto sim, retirada de pauta. Com voto novo. Presidente, é óbvio que o novo vota não à retirada de pauta. Eu fico me perguntando quem são esses monstros que aproveitam dessa oportunidade, dessa fraqueza do Brasil na pandemia, para continuar a corromper o Estado, a continuar desviando verbas. É gente inescrupulosa, gente que não tem nem respeito pela vida, pela luta à vida. Porque quem desviou dinheiro nesse momento não era nem uma questão de dobrar a pena, não. Era uma questão de ser crime hediondo, inafiançável. Vai para a cadeia, é uma vergonha o que está acontecendo. E muito disso é em função de que o crime ainda compensa no Brasil. Por isso, prisão após segunda instância tinha que ser votada imediatamente, para não ter moleza, não ter facilidade para aqueles que acham que podem tirar do Estado, que podem corromper e desviar dinheiro público. A Lava Jato ainda tem que estar muito em vida. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Republicanos, quer falar? Deputado Milton? Ah, não, presidente. Por favor, deputada Gleice. Muito obrigada, deputado Luiz Miranda, nosso presidente. Quero cumprimentar todos os deputados. Quero dizer que, com certeza, a bancada do Avante também quer dar essa contribuição ao país, né, contra a corrupção. Parabenizar a deputada Adriana pela coragem, pela iniciativa desse PL como autora, e dizer que, depois que nós decretamos o estado de calamidade, né, e várias medidas foram flexibilizadas para que os nossos agentes políticos pudessem investir o dinheiro, infelizmente, várias notícias foram dadas através da mídia nacional de casos de corrupção, de licitações superfaturadas. Ou seja, este é um projeto importantíssimo e necessário. Logo, o Avante vota pela não retirada de pauta e discussão desse importante projeto a favor do Brasil. Realmente a corrupção mata e nós não podemos aceitar. Infelizmente, o dinheiro está sendo desviado. Muito obrigada. Obrigado, deputada. Desculpa, realmente, eu sei que a senhora está aí para pegar um voo, nossa relatora, e a gente está tentando aqui com poucos partidos para poder orientar todos na ordem, para depois não ter nenhum reclamando que houve algum tipo de indução. O PSD está querendo mudar a orientação, é isso? Senhor presidente, por orientação do líder Diego Andrade, que está na reunião de líderes, o PSD muda a orientação para... Sim, senhor presidente. Para mudar a orientação, o PSD muda a orientação para sim, como orienta o Patriota. Republicanos, o PSB e o PDT. O resto a gente está a favor. Quer que eu bote o que aqui? Tá bom. Como orienta o PV, Rede. Bom dia, senhor presidente. A Rede, ela vai orientar não, porque entende que já teve tempo suficiente para discutir o tema, a matéria, e o assunto é importante para o Brasil. Mas eu queria aproveitar, senhor presidente, para registrar minha indignação pela falta de respeito, falta de compromisso, falta de palavra e falta de sensibilidade relacionada à saúde dos povos indígenas do governo federal. Hoje nós tivemos uma reunião da Frente Parlamentar, composta de diversos partidos, diversos parlamentares. Infelizmente, mostrou e sinalizou que não quer compartilhar os seus planos de execução sobre a saúde. Nós aguardamos o governo para junto discutir, junto conhecer, junto com as organizações indígenas, sociedade civil e diversos partidos, porque ainda é prioridade a vida dos brasileiros e a vida dos que estão mais na vulnerabilidade. Eu espero que ele possa comprometer-se com a implementação da Lei 1421, mas precisa compartilhar quais são os planos de execução dessa lei, senhor presidente. Era isso. Obrigado, deputado Hildo Rocha, pelo MDB. Senhor presidente, está tendo
no Brasil inteiro, uma grande fraude com relação ao registro de pescadores em função do sistema atual do governo federal ser muito precário. E o governo está providenciando um novo sistema. Em função disso, algumas pessoas, alguns hackers estão entrando direto no sistema e fazendo fraude. A Polícia Federal está atenta em relação a isso. Lá no Maranhão mesmo, várias pessoas estão sendo de forma equivocada beneficiadas sem ser sequer pescadores. E isso não pode continuar. Quero inclusive pedir ao secretário de Pesca, que é muito bom inclusive, que arroche essa turma, para que essas fraudes não continuem a acontecer, porque está prejudicando quem de fato realmente é pescador. Com relação ao requerimento, o MDB ainda não tem definição em relação ao tema. Nós vamos nos reunir e boa parte acha que tem que ter mais discussão. Portanto, nós vamos pedir que a matéria seja postergada mais para frente para que nós possamos, inclusive, apresentar propostas. Pelo PV, presidente. Por favor, deputado. MDB sim. MDB é sim. PV. Presidente Luiz, o Partido Verde vai encaminhar o voto não à retirada de pauta, porque nós apreciamos esse texto que já está na pauta há algumas semanas e, portanto, um debate já amadurecido na nossa visão para ser apreciado nesse início de tarde. Portanto, é não a orientação do PV. Republicanos, que muda a orientação, é isso? Republicanos muda a orientação para sim, senhor presidente. Republicanos muda a orientação para sim. Maioria. O PP, que não orientou, já está pronto para orientar? Minoria. Presidente, a minoria vai liberar, porque os partidos divergem na base da minoria. Quero dizer, como profissional de saúde, que de fato é muito violento desviar recursos em pleno momento de pandemia, quando vidas são perdidas. É algo muito chocante, muito difícil em qualquer momento desviar recursos na saúde, principalmente em pandemia. Mas os partidos que divergem na base não é porque concordam com a corrupção, é porque tem divergências na aplicação da isonomia do Código Penal. Esse é o debate que se coloca nos partidos que compõem a base da minoria. E dentro desta divergência, só cabe à minoria a liberação. Por isso, nós encaminhamos pela liberação e, repito, não porque haja nenhuma leniência ou conivência com a corrupção nesses partidos, mas porque compreendem a isonomia na aplicação do Código Penal. Obrigado, deputada. Só para comunicar, o líder Arthur Lira não está conseguindo se conectar, mas orientou sim. Oposição. Presidente, com o mesmo encaminhamento da líder Jandira, nós não chegamos a um consenso entre os partidos que compõem a oposição. E ratificando as afirmações delas, para não falar mais do mesmo, a oposição libera a orientação. Obrigado, deputado. Como vota o governo? Eu estou lá a semana toda. Acho que sim, em live. Eu vou falar, tá? Mas checa aí com alto sobre. Bom, já todos os partidos orientaram. Importante orientação do governo uma pauta dessa, senhor presidente. Acho que não estão conseguindo se conectar. Deputado, por favor, deputado. Uma pauta importante dessa. Deputado, eu respeito a sua posição, mas o governo não está presente para orientar, foi chamado. Talvez Arthur Lira está com problema de conexão, está no PT. Verdade. Né? Iniciada a votação. É votação nominal de ofício. Todos os deputados, por favor, podem usar o aplicativo Infoleg para votar. Pois não, deputado, 1 minuto para o senhor. Senhor presidente, nesse minuto eu gostaria de fazer aqui uma homenagem aos trabalhadores rurais, aos trabalhadores na agricultura familiar e à Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado da Bahia, a FETAG, que no dia de hoje comemora 57 anos de fundação. Ela foi criada em 1963 e é uma entidade efetivamente representativa dos trabalhadores rurais, dos trabalhadores da agricultura familiar. A Bahia é um estado que tem a predominância de agricultura familiar, de pessoas que lidam com o campo, são quase 700 mil
famílias que têm propriedade na área rural e que produz alimento, bota alimento na mesa dos baianos, dos brasileiros, e a FETAG é uma referência de apoio tecnológico, apoio político, apoio social, apoio na organização dos trabalhadores. Em nome do João da Cruz, eu quero transmitir um forte abraço a cada trabalhador e trabalhadora rural do estado da Bahia. João da Cruz, que é o presidente da FETAG Bahia. Parabéns, FETAG, pelos 57 anos de fundação. Obrigado, deputado. Comunicando a todos que nós temos apenas esse projeto nessa primeira sessão e caso o requerimento seja aprovado de tirar de pauta, nós encerraremos a sessão, correto, mesa? E chamaremos a nova sessão. Eu quero que você me chame por causa do tempo de voto. Agora em Brasília, meio-dia 17, segue a votação nominal do requerimento de retirada de pauta desse projeto de lei 1485 de 2020, de autoria da deputada Adriana Ventura, do Partido Novo, e também de outros deputados e deputadas. Esse projeto de lei dobra as penas por corrupção durante a pandemia. Nominal, hein? As assessorias comuniquem aos seus parlamentares, porque eu sei que está ocorrendo algumas reuniões, para que os mesmos possam votar. Oi. Oi, Ranier, tudo bem? Adeus, Meio-dia 18, esse projeto de lei 1485 determina que a pena de reclusão de 1 a 3 anos por associação criminosa será aplicada em dobro se o objetivo é desviar recursos destinados ao enfrentamento do estado de calamidade pública provocado pela Covid-19. Na tribuna, a autora do projeto, deputada Adriana Ventura, do Partido Novo. Pela liderança do Novo, deputada, pode fazer uso da palavra. Obrigada, senhor presidente. Caros colegas, olha, esse momento é um momento muito importante para todos nós, porque depois de quase 6 meses que protocolamos um projeto que tem por objetivo resguardar o bem público, mostrar que o crime não compensa, quando a gente chega numa sessão especialmente destinada para a votação desse projeto, a gente vê um movimento aqui que entristece qualquer parlamentar de bem e qualquer cidadão de bem. Esse projeto foi protocolado no dia 2 de abril, logo que o estado de calamidade pública foi decretado. E depois que foi conversado com todas as bancadas, a nossa relatora, a deputada Grace Elias, fez um trabalho excelente, se colocou à disposição, ouviu sugestões. O que a gente vê hoje é uma cena muito triste. Como já falaram aqui, corrupção mata. Mata porque os recursos não chegam, mata porque o recurso que devia comprar respirador, teste, hospitais, ele vai para o bolso sei lá de quem. E é usado em benefício próprio. Corrupção mata porque não há transparência, não há clareza, não há fiscalização. E vai continuar matando se não tiver uma punição severa contra corruptos. Vai continuar matando se a gente ficar fazendo corpo mole com isso. E agora, falar que precisamos discutir melhor. O que precisa ser discutido melhor? Foram liberados bilhões de reais. 120 bilhões para a saúde, para Estado, para município. Para liberar é 1 segundo. Agora, para pegar quem está pegando dinheiro, quem está fazendo mau uso, fica nessa enrolação. Não tem nada que ser discutido aqui. Nós precisamos mostrar que crime não compensa. Corrupção mata e é uma decisão pensada. A pessoa mede o benefício, que é muito dinheiro no bolso, com o risco, que é nada, porque afinal de contas, né, o Congresso Nacional nem vota uma lei para punir. Queria pedir aqui, queria implorar para quem está ouvindo a gente, por favor, vote não à retirada de pauta. Porque é um absurdo a gente continuar assinando, endossando
o que o povo está fazendo desviando dinheiro. E o que mais me choca aqui é o governo não orientar. Como que o governo não orientou essa matéria? Ele que se elegeu com a bandeira de lutar contra a corrupção, cadê o governo aqui? Cadê o governo para se fazer presente? Presidente Jair Bolsonaro, tome uma atitude. É um absurdo o que está acontecendo aqui. Não vamos tolerar. E agora? Por favor, quem está nos ouvindo, não caia na conversa de vamos discutir mais, queremos sugerir coisas. Isso é balela. Isso é balela e eu estou cansada de balela. E qualquer cidadão de bem está cansado de balela aqui. Por favor, parlamentares do bem, que eu sei que tem muitos nessa casa. Muitos. Tem muito parlamentar aqui que honra todos os votos que teve. Me ajudem. Quero pedir para todos os 22 coautores do projeto, quero pedir para todos os autores dos projetos apensados, façam alguma coisa. Não vamos deixar a corrupção continuar a caminhar a passos largos. Corrupção mata. E aqui não tem ideologia. Não tem direita, não tem esquerda. São cidadãos de bem que querem punição, sim, porque corrupto agora está matando mais, está tirando vidas. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente. Obrigado, deputado. O senhor permite, pois não, deputado Enio, pela liderança do Partido dos Trabalhadores? Gostaria de falar pela... o requerimento já se encontra em mesa? Sim. O Enio é líder, é verdade, não precisa. Pode ir, o Enio, assuma. Obrigado. Perdão, Enio. Muito obrigado. Seu amigo, às vezes ainda tem as confusões. Não, mas já estamos juntos há muitos anos, isso é normal, não se preocupe. Obrigado. Senhores parlamentares, eu gostaria de começar esse debate para dizer que esta casa, o parlamento, é a casa da política. E, de fato, a política tem lados. Tem aqueles que defendem os mais pobres, tem aqueles que defendem os trabalhadores e trabalhadoras, tem aqueles que defendem o interesse maior do país. Isso é um trabalho coletivo. E o trabalho coletivo não tem dono. Por exemplo, nós temos uma comissão especial que trata do nosso Código de Processo Penal, que trata de todo esse processo de aumentar penas, diminuir penas em relação às outras. E só não está funcionando essa comissão porque nós estamos trabalhando de forma remota, senão já teríamos algo pronto. Agora, não é porque você concorda com isso ou não que nós estamos concordando com a corrupção. Aliás, a deputada que me antecede, ela disse claramente, aliás, a palavra claro que ela mais utilizou, é que ela partiu do princípio que todo político rouba. Que estão roubando aos montes. Ou seja, você que está me assistindo, prefeito, vereador, governador, são todos ladrões ou ladras. E se não for aprovada essa lei, continuará todo mundo roubando. Já é um princípio errado. É um princípio elitista de destruição do Estado, desconhecimento das leis. O que o Partido Novo representa, e nós respeitamos, eles representam os interesses dos bancos. Votam pela destruição do modelo de Estado que nós temos e para a entrega das nossas riquezas ao capital internacional, mas é um direito deles. E é o nosso direito exigir que seja feita uma lei madura, concreta, e quem comete crimes, que seja responsabilizado pelo crime que comete. E nós temos leis para isso. Não precisamos fazer leis agora para aparecer na televisão. Tem um sistema, e tem que ser respeitado esse sistema, que é construído de forma científica, com grandes profissionais e juristas, e depois aprovado e avaliado por essa casa. Ninguém aqui é dono da verdade. E muito menos podemos partir do princípio, como partiu a pessoa que me antecedeu, a nobre deputada, que todo mundo que está na política rouba. É isso que destrói a política, é isso que empobrece a política brasileira, e é graças a visões como essa que se elege pessoas como Jair Bolsonaro. Aliás, Bolsonaro é reflexo de reflexões como essa deputada disse agora. Dia 31 de outubro, portanto ontem, completamos 4 anos do golpe aplicado contra a presidenta Dilma, na mesma linha do que foi colocado agora pela representante do Partido Novo, a mesma linha. É preciso mudar a política. Mas mudar para quem? O golpe que foi aplicado à nação brasileira, à democracia e à presidenta Dilma, foi um golpe que disseram que ia melhorar. Só não disseram que melhorar para quem?
Afinal de contas, depois do golpe, graças principalmente ao Michel Temer, Bolsonaro e Guedes, mudou muito o Brasil. Afinal de contas, tivemos aprovada a terceirização, a reforma trabalhista, a retirada de direitos, a reforma da Previdência. A cada dia, deixa-se o trabalhador mais pobre, retira-se mais os direitos dos trabalhadores e montam-se vantagens e vantagens à casa financeira, à especulação. Paulo Guedes, nada de costas nesse processo. Olha essa relação do Banco do Brasil com o BTG Pactual, onde a justiça proibiu o jornalista Luiz Nassif de denunciar o que está acontecendo. É proibida a liberdade de imprensa. É isso que a população quer? Será que esse novo governo que está aí, que tanto defende o novo, é isso? Nós não podemos saber que operação é essa do Banco do Brasil com o BTG Pactual, banco fundado por Paulo Guedes? Não é hora de fazermos as contas do que era o Brasil há 4 anos atrás, depois de Lula e com Dilma, e aqueles que apoiaram o golpe? Olha o Brasil que nos deixaram. Olha a miséria, a pobreza, a falta de esperança. Olhe como esse governo, que teve apoio desses que acham que todos os políticos são bandidos, olhe como está a vida do nosso povo graças ao governo Bolsonaro e Paulo Guedes. E nesta crise gigantesca, fala-se ainda em mais privatização da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do gás. É esse o Brasil dessa nova política? É isso que o povo quer? Será que a população quer mais miséria, quer mais pobreza, em troca de uma elite com um discurso bonito e diz que é um discurso novo, mas reproduz um discurso do século XVI, XVII, que depois de Adam Smith não leram mais nada, estão destruindo a nação brasileira com seus projetos? Deveria ter mais respeito às opiniões diferentes. Deveriam ter mais respeito à democracia. E se tivessem respeito à maioria da população, Dilma não teria sido derrubada há 4 anos atrás. E eu quero amarrar aqui esta reflexão exatamente olhando a peça orçamentária. Quem foi que disse para o Ministério da Economia que por um decreto, a partir de 1 de janeiro de 2021, não vai ter mais pandemia? Está escrito onde isso? Qual a pesquisa que prova isso? Porque o orçamento, ele já vem com um grande pecado. Ele obedece o teto de gastos, a emenda constitucional 95. Com isso, ele aumentando os recursos para as Forças Armadas, ele não reproduz o que investiu esse ano na saúde para o ano que vem. Ora, mas a pandemia continua, os reflexos para a saúde pública continuam, e não teremos recursos para atender a demanda da saúde pública, que é determinante para manter a vida das pessoas. A manutenção dos recursos da saúde sem aumento nenhum. E outra, falam em recuperação da economia. Como é que recupera a economia onde a infraestrutura, minas e energia vai receber menos dinheiro? Na verdade, essa visão de Estado mínimo vai acabar com o nosso país. Essa visão de Estado mínimo vai aumentar a miséria do nosso país em 2021. Um Estado onde tem seu presidente que vai atender a sua base social, fazendo uma moralzinha com as Forças Armadas e corta pela metade a renda emergencial de R$600 para R$300. Eu desafio Paulo Guedes, eu desafio Bolsonaro a viver por R$300. Aliás, eu desafio a dona Michele a viver sem os R$89 mil que foi depositado na conta dela. Pergunta que não quer calar: por que é que Queiroz depositou R$89 mil na conta da dona Michele Bolsonaro? Por quê? Ué, colocasse 300, já que a população pode viver com 300. São muitas contradições, mas a verdade é uma coisa só: é um modelo de destruição do Estado, é um modelo de criminalização da política e um modelo principalmente de privilégio à especulação, aos bancos, em detrimento do povo brasileiro. O discurso que nós ouvimos há pouco, a maneira como veio a peça orçamentária, os 4 anos do golpe aplicado à presidenta Dilma, isso somado mostra a pobreza que querem nos conduzir. E a resposta disso é uma só: não passarão. Não só o Partido dos Trabalhadores, como os movimentos sociais, os partidos que têm compromisso com a democracia brasileira, que não é o mérito só do PT,
mas de vários outros partidos que estão aí, mostrando que tem compromisso com a nação brasileira, que tem compromisso com as nossas estatais, porque num país desse tamanho, são as estatais que reduzem as desigualdades regionais e sociais. São as estatais que fazem com que tenhamos atendimento de qualidade lá na ponta para o nosso povo. Não é esquartejando a Petrobras, não é privatizando a Eletrobras, não é entregando a Caixa Econômica que esse Brasil será melhor. E não é entregando para banqueiro dirigir esse país que nós vamos ter um país mais justo. Me parece que o debate de um projeto, que é simples, sim ou não, tem aí o debate à vontade, podemos tirar para discutir a semana que vem, é a questão de princípio de cada partido, mas ele ilumina o lado que estão determinados partidos com o compromisso de setores que têm com o mercado financeiro e com a destruição do Estado brasileiro. Eu sinto muito, porque a maioria desses partidos é composta por gente jovem, gente que estudou, gente que até entende das coisas, mas prefere e faz opção pelos mais ricos e pela destruição do nosso país. O povo não vai esquecer. O povo vai lembrar dessas defesas. Mesmo com discursos inflamados, a injustiça está presente e a mudança se faz necessária. É por isso que eu apelo, para encerrar, ao presidente Rodrigo Maia, aqui representado pelo presidente deputado Luiz Miranda, a quem eu cumprimento e tenho o maior respeito, a necessidade de votarmos o impeachment de Bolsonaro. São quase 60 pedidos. Temos que escolher um e voltar. Temos que votar para dizer para o povo brasileiro que sim, esta casa tem compromisso com o Brasil e é possível reconstruí-lo, apesar de Bolsonaro e daqueles que o apoiam. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Senhor presidente, só uma questão de ordem, que eu fui mencionada. A senhora não foi citada, deputada. Na verdade, assim, políticos são do bem. Deputada, a senhora políticos são do bem. Eu nunca falei de prefeito e de vereador. Agora, os fatos estão aí. Em 31 investigações, tem mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais desviados. Isso é fato. Então, eu peço só, agradeço, presidente, eu só quero fazer esse esclarecimento para a gente não ficar em narrativa vazia. Porque esse projeto de lei é contra crime de rico. Crime de corrupção é crime de rico, não é crime de pobre. Obrigada, senhor presidente. Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui, não existe questão de ordem no seu pleito. Com a palavra agora, o líder do PCdoB, Daniel Almeida. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, o presidente Bolsonaro insiste em maltratar os trabalhadores, os mais pobres no nosso país. Manda para o Congresso Nacional uma proposta de orçamento, fez isso ontem, que não tem qualquer ação para investir no desenvolvimento do nosso país. O país não terá qualquer investimento pelo que está previsto no orçamento, em função também da emenda 95. Mas o que é pior, ele não faz qualquer elevação no valor do salário mínimo. Zero de reajuste no salário mínimo. O salário mínimo brasileiro, que já é pequeno, já é insuficiente, ele apresenta uma proposta de R$ 22. Todos nós sabemos que o salário mínimo é um grande instrumento de dinamização da nossa economia. As políticas que foram adotadas no passado, no governo do presidente Lula, da presidente Dilma, foram políticas absolutamente eficientes para dinamizar e fazer crescer a economia e dar um salário minimamente decente aos trabalhadores brasileiros. Agora, anuncia que a renda emergencial será cortada pela metade. A Câmara dos Deputados aprovou R$ 600, ele queria R$ 200. Nós impusemos os R$ 600. Definimos que esse recurso deve ser pago até superar a pandemia, pelo menos até 31 de dezembro deste ano. Após isso, nós vamos discutir a renda básica, que deve permanecer, porque a pandemia, infelizmente, não vai acabar, porque Bolsonaro negligencia, não toma as medidas necessárias. Pois bem, esse recurso é muito importante para não permitir que as pessoas passem necessidade.
tem um papel fundamental para a vida de quem recebe e para a economia do nosso país. Ele quer cortar pela metade. São mais de 60 milhões de brasileiros que terão a sua remuneração, o seu auxílio, o seu recurso para garantir o alimento cortado pela metade. Que perversidade, que coisa absurda. Nós não vamos deixar. Eu tenho certeza que esse Congresso não vai permitir. Chegando aqui a medida, nós vamos tratar desse assunto. Hoje foi divulgado o PIB do nosso país, 9,7% de negativo. 9,7%. É o menor índice em toda a história do nosso país. E, pasme, podia ser pior. Se não fossem essas medidas que nós adotamos, que Bolsonaro tentou sabotar, renda emergencial, crédito para micro e pequena empresa, recurso para os municípios, lei para proteger a cultura, o esporte, nós fizemos tudo isso, ele vetou, dificultou, mas se não fossem essas medidas, o buraco seria muito mais profundo. O Brasil não suporta, os pobres não vão suportar essa situação. Nós não queremos que o nosso povo morra de fome e não vão ter que mendigar nada. É um direito do Brasil, da nação brasileira, proteger os seus filhos. Portanto, eu quero aqui condenar essas atitudes do Bolsonaro e dizer que nós vamos lutar para ter a renda emergencial de R$600, que é o que a lei determina, lutar para ter o salário mínimo elevado, é um direito que a economia tem para criar condições de se recuperar. O PCdoB vai estar na trincheira e faz um chamamento aos nobres pários parlamentares, faz um chamamento à sociedade brasileira para se mobilizar. A economia no ano que vem ainda estará em grande dificuldade. Todas essas medidas precisam serem mantidas e ampliadas, aprimoradas, para que nós possamos garantir vida das pessoas, emprego para as pessoas, direitos sociais dos nossos brasileiros. Bolsonaro, pare de perseguir os pobres. Vamos cuidar de recuperar o nosso país. Deputada Mariana, 1 minuto. Obrigada, presidente Soraya. Eu gostaria de dizer que é inacreditável poder presenciar partidos orientando pela retirada de pauta de um projeto tão importante nesse momento que estamos vivendo. São pessoas perdendo vidas, pessoas perdendo parentes, amigos, e, infelizmente, muitas vezes por atos de corrupção acontecendo em vários municípios e estados do nosso país. Deixar bem claro que não é a política que é corrupta, são pessoas que são corruptas na sua vida pessoal e se aproveitam da vida pública para cometer atos de corrupção. Não podemos aceitar, e com isso, aqui quero parabenizar a deputada Adriana Ventura e todos os demais colegas que são autores deste PL, como faço parte, pelo entendimento de dobrar as penas nesse momento para sentirem a real necessidade de terem cada vez mais leis duras e rígidas para combater a corrupção no nosso país. Ainda temos 43 deputados que não votaram, e eu gostaria de pedir a esses deputados que não votaram ainda, que votem pela manutenção do projeto na pauta. A gente precisa ter esse entendimento, acabar com a corrupção no nosso país e fazer com que este projeto aprovado, a gente minimize os problemas do nosso país ligados à corrupção, ainda mais no momento de pandemia, onde estados e municípios faltam medicamentos, faltam muitas vezes suporte de atendimento por desvios de dinheiro público nesse momento. Então, não podemos aceitar, e é muito triste ver aqui vários partidos mudando as suas orientações por uma questão de talvez protegerem alguns políticos queridos aí para não estarem pagando esse preço pelo combate da corrupção. Não aceitamos e gostaria de pedir a gentileza dos deputados que ainda não votaram que votem pela manutenção do projeto na pauta de hoje. Obrigada, presidente. Eu vou chamar para fazer uso da palavra a líder inscrita, a deputada Sâmia, e encerro a seguir. Deputada Sâmia. Deputada Sâmia, pelo tempo de liderança do PSOL. Obrigada, deputada Soraya. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Eu queria falar um pouco sobre um absurdo que aconteceu nos últimos dias no nosso país.
de uma medida expedida por aquele senhor que hoje está no Ministério da Saúde, que não é nenhum profissional ligado à área da saúde, é um militar, que está há 3 meses no Ministério da Saúde, que já se mostrou bastante incompetente na área, tendo em vista os índices gravíssimos de contaminação e de mortes no nosso país em função da Covid-19, e que parece que não tem mais nada para fazer, mas tem muita coisa para fazer, porque é muita gente morrendo e muita debilidade na área da saúde, na área do país, em todo o nosso país, mas resolveu atacar as mulheres vítimas de violência. É isso mesmo. No Brasil são quase 70 mil mulheres que todos os anos são estupradas. E eu vou dizer para vocês, o estupro é uma das piores dores, uma das piores violências que qualquer mulher, infelizmente, pode passar ao longo de sua vida. E hoje, no Brasil, a gente precisa observar as políticas de acolhimento às mulheres vítimas de violência e observar as inúmeras debilidades que existem. Porque muitas delas não têm espaços de acolhida, não são muitas vezes bem cuidadas nos espaços médicos, porque nem todos os hospitais são estruturados com uma equipe especializada. E o que o ministro Pazuello fez? Através da portaria 2282, ele quer retroceder na legislação de 1940, pouquíssimos dias depois do nosso país ter ficado escandalizado, aliás, do mundo, ter ficado escandalizado com o nível de violência e de tortura que aquela criança do Espírito Santo passou ao não ser atendida prontamente no Espírito Santo, depois de ter precisado se deslocar até Pernambuco para ter direito a interromper uma gestação, e aí não se trata de não ter sido desejada, mas uma gestação fruto de uma violência, da pior violência que pode existir contra qualquer mulher, e nesse caso era contra uma criança de 10 anos. Aliás, se ela levasse adiante a sua gestação, ela corria sérios riscos de vidas, porque um corpo infantil não é um corpo preparado para levar adiante uma gravidez. Pois bem, depois daquele caso, que inclusive contou com uma turba fascista enfurecida na porta do hospital, violentando novamente a criança e também violentando a equipe médica, qual foi a resposta que esse senhor que hoje está no Ministério da Saúde, o senhor Pazuello, deu para a sociedade? Então vamos dificultar ainda mais a vida de mulheres e crianças como essa do Espírito Santo. Vamos propor que os médicos, ao invés de acolherem as vítimas, de cuidar das suas dores, de cuidar das suas feridas, façam um inquérito. Pergunte, afinal de contas, como era estuprador, onde era, como aconteceu, fazendo a vítima rememorar aquela cena terrível no momento em que ela só queria ser cuidada, só queria ser acolhida. Propõe a possibilidade de utilização de ultrassom, veja, de ultrassom para tentar dissuadir a vítima de uma decisão que ela já tomou, inclusive podendo ser considerado como uma tortura. No momento em que ela precisa de acolhimento, ele opta para que as mulheres e as crianças vejam imagens do feto quando elas só querem paz, só querem tranquilidade para tentar levar a sua vida adiante. Propõe um termo de consentimento, chamando elas inclusive de criminosas, como se as mulheres mentissem quando elas procuram o hospital para serem acolhidas e para interromper a gravidez. Também impondo medo, dizendo que pode correr risco de vida para a mulher, sendo que somente 0,1 a cada 100 mil casos existe algum tipo de complicação grave. Por isso, presidente, para encerrar, nós pedimos que se paute o PDL de revogação dessa portaria e o PDL 381. Nós também anunciamos que nós fizemos uma denúncia na Organização das Nações Unidas contra as violações do Estado brasileiro sobre as mulheres vítimas de violência, e nós também vamos recorrer ao Supremo, porque essa portaria ela é inconstitucional, ela constrange os profissionais de saúde e ela violenta ainda mais as mulheres brasileiras que já sofrem muito com a violência sexual. Muito obrigada, Soraya. Obrigada. Está encerrada a votação. 12h45, encerrada a votação do requerimento de retirada de pauta. Sim, 217, não 230. Passa-se a leitura do relatório. O requerimento foi rejeitado. Deputada Soraya, 1 minuto e 1 minuto para a deputada. Senhora presidente, fico muito feliz com essa decisão do plenário da Câmara dos Deputados, 230 votos para não retirada de pauta dessa matéria tão importante
que é esse PL 1485. Muito bem, isso daí nós temos que criminalizar esses funcionários públicos corruptos e ladrões distribuídos por todo o território nacional. Sabe por quê? Porque quem sofre são os médicos que estão no fronte do combate à pandemia, porque eles ficam sem os EPIs. Quem sofre são os pacientes que ficam sem respiradores, sem medicamentos importantíssimos para a sobrevida deles. Então eu fico muito feliz que esse parlamento tomou a decisão correta de não retirada de pauta. E agora nós vamos discutir a matéria e vamos para o voto. Muito obrigada. Praia, com a palavra a deputada Paula Belmont. Olha, é o papel do parlamento representar a sociedade, deputada Soraya. Nós estamos aqui coautoras desse projeto, um projeto importante para a sociedade, e me deixa assim muito assustada de ver parlamentar dizer que tem que ir para uma comissão, que tem que falar. Corrupção mata hoje, agora. Nós não podemos esperar, não. Isso é um anseio da sociedade. E é muito importante a todos que estejam nos escutando. Agora vamos para a votação e vamos mostrar quem realmente não concorda com a roubalheira que, infelizmente, porque isso dói a todos nós, está nesse país. É isso que eu quero ver unidos apartidariamente agora. Quem é que vai colocar o dedo para falar: não aceitamos mais corrupção nesse país? Grata, e que Deus abençoe esse parlamento. Obrigada, deputada Paula Belmont. Para oferecer parecer ao projeto pelas comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público, de Constituição e Justiça e Cidadania, iria conceder a palavra à deputada Grace. No entanto, a deputada Grace mandou uma mensagem para a mesa e ela está com dificuldade, por sinal. Então, eu quero conceder a palavra ao deputado Rodrigo Agostinho, que vai poder fazer a leitura do relatório já apresentado pela deputada Grace. Deputado Rodrigo Agostinho. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados, deputadas. Eu vou direto à conclusão do voto, se me permite. Antes de mais nada, dizer que essa é uma matéria importante, relevante para o Brasil nesse momento de pandemia, e que eu vejo com muito bons olhos que a gente possa avançar na discussão dessa matéria. Então, direto à conclusão do voto. Pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, somos pela aprovação do projeto de lei 1485/2020 dos seus apensados, segue os apensados, na forma do substitutivo ofertado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei e de seus apensados, na forma do substitutivo anexo. A relatora Grace Elias, que assina o relatório que foi disponibilizado no último dia 29, segue o substitutivo. Caso a presidente achar necessário, posso fazer a leitura substitutiva, ele já foi disponibilizado a todos os deputados. Pode ser feito assim, deputado Rodrigo. Não há necessidade de fazer a leitura, pode ir direto ao voto, fazendo a leitura só do extrato substitutivo. Muito obrigado, presidente. Então, está lido o relatório, a conclusão do relatório. O substitutivo foi disponibilizado dentro do prazo regimental, do prazo acordado com os demais deputados. Lido o relatório, então. Passa-se a discussão. Para falar a favor, deputada Adriana Ventura. Deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo. Obrigada, senhora presidente. Eu vou ser bem breve. Na verdade, eu quero agradecer todos os parlamentares que votaram e falaram não para essa retirada de pauta. Para essa retirada de pauta que ia deixar quem está roubando, que continuasse roubando ainda mais, que continuasse tirando vidas. E é muito triste a gente ouvir em algumas narrativas
que não é contra o projeto, né, mas quer discutir mais. Quem quer discutir, procura relator, procura autor. A relatora fez uma via crucis em todas as bancadas. E ninguém precisa pensar igual aqui, né? Aqui é a casa da democracia. Eu consigo entender que as pessoas sejam contra aumento de pena, isso não quer dizer que elas sejam corruptas. Eu consigo entender várias coisas, mas protelar uma coisa que precisa ser feita, uma vez que estão desviando bilhões do dinheiro da população, do nosso dinheiro, que é o dinheiro da população também, é inadmissível. Deixar isso para a prorrogação, para os pênaltis, quando o projeto foi pautado, depois de semanas na pauta, eu acho que é de uma covardia enorme. Então, o fato de não adiar o PL hoje é importante, porque a gente vê, tanto na plataforma Fala BR, como no canal, no Corruptovírus, o número de denúncias está aumentando cada vez mais. E esse projeto é durante o estado de calamidade pública. Infelizmente, muitos meses se passaram e muitos recursos já foram desviados. E, infelizmente, essa lei só vale depois da sanção do presidente. Então, aqui eu já gostaria de publicamente fazer um apelo ao presidente do Senado, senhor Davi Alcolumbre, senador Davi Alcolumbre, que, por favor, caso esse projeto seja aprovado aqui, que paute com urgência no Senado também, porque nós temos pressa, a população tem pressa. Vocês sabem, eu fico imensamente triste com tantas mortes que tivemos pelo coronavírus. Só que não foi só pelo coronavírus. Muitos morreram por causa de desvio de dinheiro, por causa de corrupção. Quando a gente fala que corrupção mata, é gravíssimo, porque muitos não tinham hospital, não tinham leitos, não tinham respiradores. Então, vamos aprovar o PL 1485, eu agradeço muito, senhora presidente. Obrigada. Para falar contra, deputado Arlindo Quinaglia. Deputado Arlindo Quinaglia. Senhora, é que tem um delay aqui para ligar. Ah, sim. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, deputado. E ao cumprimentá-la, quero cumprimentar todas as senhoras e senhores parlamentares. Cumprimentar especialmente a deputada Adriane Ventura, que tem razão. Nós aqui temos o dever da análise e, portanto, é legítima também a divergência. E eu queria começar por aquilo que pode ser que muitos parlamentares até não saibam. Existem 3 comissões especiais em funcionamento na Câmara dos Deputados para discutir, a saber, o Código de Processo Penal, o próprio Código Penal e a Lei de Execução Penal. E quando outros parlamentares já comentaram, eu quero então reiterar que, por ser o Código Penal um processo integrado com outras leis, com outras possíveis iniciativas do Estado, não há nenhuma garantia de que aumento da penalidade, ainda que eu entenda e compartilhe da indignação, vai prevenir. Porque é disso que se trata. Então, quando alguém usa o argumento, olha o noticiário, tem secretário roubando, tem governador roubando, tem prefeito roubando, tem não sei quem roubando, quem é que disse que aumentar a pena vai impedir que continue acontecendo? Para impedir, nós temos que ter mecanismos de controle que funcionem. O segundo ponto que eu quero lembrar é que nós votamos a medida provisória 926, que permitiu a flexibilização de regras para a compra de insumos, de serviços, até de equipamentos. E ali, a nossa bancada do PT e outras bancadas da oposição, houve até quem fizesse obstrução, que eu não lembro mais com certeza, mas teve pelo menos um partido da oposição que fez obstrução, porque era contra a flexibilização. E a proposta desse conjunto da oposição, pelo menos, era de colocar travas exatamente para dar publicidade, para que houvesse a garantia da entrega de equipamentos, para que houvesse a consulta de preços antes de fechar qualquer tipo de negócio, e nós fomos, na maior parte das vezes, como costuma ser,
derrotados nas nossas intenções. E, na minha opinião, essas três comissões especiais dão conta melhor de pensar mecanismos e fazer justiça, e as travas que defendemos seriam infinitamente superiores a acreditar que aumento da pena acaba com a corrupção. Vide os assassinatos ocorridos nos Estados Unidos da América, mesmo havendo pena de morte. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Arlindo. Para falar a favor, deputado Júlio Delgado. Para falar contra, deputado Alencar Santana. Em discussão, o projeto de lei 1485 de 2020. Colegas deputados, deputadas, que nos acompanha, todos nós aqui somos contra a corrupção e entendemos que a justiça deve agir com toda agilidade, com toda presteza, com todo o rigor devido, mas com base na lei, no devido processo legal. E nós temos leis hoje que já permitem o processo, o julgamento e a penalização das condutas criminosas de corrupção. E assim tem que ser feito, em qualquer momento. Eu aqui em São Paulo fui membro da CPI da máfia da merenda e denunciei aqui os ladrões da merenda. E queremos que eles continuem respondendo o processo na justiça e paguem devidamente o roubo que fizeram aqui no estado de São Paulo, no governo do PSDB. Queremos plenamente que a justiça seja feita. Queremos que aqueles também que hoje cometem sejam processados, julgados e apenados, se assim forem considerados culpados. Queremos aqueles, e aí fazemos um apelo, que também aqui se portam como os moralistas. Queremos que o Queiroz seja processado. Queremos, aliás, presidente, cadê uma pergunta que o senhor não responde até agora? Cadê os 89 mil? Por que os 89 mil foi depositado na conta da primeira-dama Michele? Gostaríamos aí que os ditos aliados bolsonaristas respondessem essa pergunta e também defendesse o processo, o julgamento desses criminosos, dessa máfia, dessa milícia que infelizmente toma conta do país. Não dizem que tem que ser investigado? Dizem que ladrão bom é ladrão morto? Isso não é roubo? Isso não é ladrão? Isso não é corrupção? Então aqui fica uma pergunta. Cadê os 89 mil? O porquê dos 89 mil na conta da dona Michele? Qual é o deputado que vai responder? Qual é a deputada que vai responder? Cadê se o presidente vai responder? Medidas simplesmente para jogar para a galera, achando que resolve o problema de fato, não resolve. Nós precisamos de um sistema célere, eficiente, com base na lei, que julgue adequadamente. Não é aumentando pena simplesmente que vai resolver. Precisamos ter a certeza da punição, precisamos ter a certeza do processo, precisamos ter a certeza do julgamento, precisamos ter a justiça do julgamento para que as pessoas de fato tenham medo de cometer qualquer tipo de crime e não simplesmente achando que mudando, majorando determinada pena em determinado momento, que assim será resolvido o problema. Obrigada, deputada Alencar. Para falar a favor, deputada Perpétua Almeida. Para falar contra, deputado Ivan Valente. Boa tarde. Me ouve, presidente? Perfeitamente, deputado Ivan. Então, em primeiro lugar, eu queria colocar que um assunto como esse, assalto aos cofres públicos durante a pandemia, causa muita indignação. Isso é justo, a indignação é justa, mas nós somos legisladores, nós temos que trabalhar em cima das leis, nós estamos mudando o Código Penal. Como já foi dito, existem 3 comissões discutindo o Código de Processo Penal, execuções penais,
E, nesse momento, nós temos que entender o seguinte, as leis que são mudadas aqui, em 2013, a lei de anticorrupção, a lei das organizações criminosas, a lei de lavagem de dinheiro 2013, 2012, são robustas, a mais do que isso. Aqui nós não estamos punindo só crime de colarinho branco. Já foi lembrado aqui que nós mesmos aprovamos uma medida provisória que flexibiliza, por exemplo, licitações, contratações durante a pandemia. Temos que tomar cuidado com as injustiças. Mas eu quero colocar principalmente, presidente, o seguinte. Primeiro, a lei não é só para funcionário público. É errada essa argumentação. Segundo, não é só durante esta pandemia. E já existe a previsão do artigo 61 do Código Penal, inciso 2º, item J, né, que o juiz pode alargar penas em caso de pandemia, em caso de incêndios, em casos de calamidade pública, que é o que está acontecendo aqui agora. E mais do que isso, alguém precisa provar, para sair do senso comum, que aumento de pena acaba com a corrupção. Isso não é uma tese verdadeira. O corrupto, mesmo que for, o grande corrupto, ele vai ser punido. E alguém está defendendo aí agora que nós deixaríamos de punir a corrupção. Não, mas a corrupção, os 20 crimes que estão lá de peculato, exação, concussão, corrupção passiva, ativa, estão previstas no Código Penal. Não é verdade que não existe uma punição. Então eu pergunto o seguinte, será que dos 20 tipos penais, todos merecem ser dobrados? Entende? Alguns poderiam até ser mais, outros muito menos, que são crimes mais leves. E segundo, nós temos que entender que só aumentar a pena, criar na população essa expectativa de que punibilidade resolve o problema, nós não estaríamos com as cadeias tão cheias como elas estão. Então, esse projeto, eu sei que tem a boa intenção, mas aqui nós somos legisladores. Nós somos contra um populismo penal que acha que só punição vai resolver, aumento de punição, aumento de pena, vai resolver o problema da corrupção. E desafio a colocar aqueles que, no PSOL, no nosso partido, foram dos mais combatentes da luta contra a corrupção. Ele combate radicalmente a corrupção. Mas nós somos legisladores responsáveis. Obrigada, deputado Ivan Valente. Para falar a favor, deputada Érica Cocai. Deputada Érica Cocai. Na verdade, a corrupção mata. Ninguém tem dúvida disso. Ninguém tem dúvida disso. Corrupção mata, e a corrupção durante um processo de pandemia, com tantas mortes que o Brasil tem convivido todos os dias, com a negligência, inclusive, do poder central do presidente da República, é chegar às raias da crueldade. Não tenho nenhuma dúvida que a corrupção mata, não tenho nenhuma dúvida que corrupção durante a pandemia é uma profunda crueldade contra o povo brasileiro. Mas acreditar que esse projeto, por si só, em um passe de mágica, vai acabar com toda a corrupção, é negar todos os dados. Negar todos os dados. Aqui no Distrito Federal, nós estamos com a cúpula da Secretaria de Saúde presa. Presa com a legislação que temos no dia de hoje. Nós temos o governador do Rio de Janeiro afastado, e temos também prisões em vários locais do Brasil, sem a aprovação do aumento de pena. Acreditar que aumento de pena é panaceia para resolver todos os problemas do Brasil, ou os problemas relativos à corrupção, é estar apostando numa solução que não tem se mostrado efetiva. A lei do crime hediondo, que aumentou as penas, que dificultou a progressão, ela não representou uma diminuição da violência neste país. Aliás, somos tão contra a corrupção que votamos contra, ou trabalhamos contra, melhor dizendo, a medida provisória 966 do presidente Jair Bolsonaro,
que só responsabilizava civil e administrativamente aquelas ações lesivas ao povo brasileiro, se tivesse a comprovação de dolo ou então erro grosseiro. Ou seja, nós queremos o rigor da própria legislação, mas não podemos acreditar que há uma lógica autocentrada, até ególatra, de que esta proposição, por si só, em um passe de mágica, irá acabar com toda a corrupção no nosso Brasil, ou acreditar que a legislação que aqui está não é suficiente para que se proceda a um procedimento para que se procedam ações na perspectiva de punir os próprios culpados. Haja visto que tem aqui no Distrito Federal. Aliás, eu diria que todos os crimes precisam ser investigados e precisam ser punidos. Aliás, o Brasil precisa continuar perguntando quem mandou matar Marielle Franco. O Brasil tem que continuar perguntando porque a primeira-dama Michele recebeu 89 mil da conta de milicianos, da conta criminosa de Fabrício Queiroz. Por isso eu diria, a corrupção mata, é preciso enfrentá-la, mas é preciso entender quais são os verdadeiros mecanismos, inclusive o controle social, que tem sido desconstruído nesse país para, de fato, enfrentarmos a corrupção. Obrigada, Presidente, deputada Érica. uma questão de ordem. Pois não, deputada, qual artigo? Se é questão de ordem. Tá, eu estou querendo saber o seguinte: só se os deputados que estão falando estão inscritos contra ou a favor, para a gente conseguir compreender aqui o que está acontecendo no Senado. Deputada Paula Belmont, que Vossa Excelência suscitou questão de ordem. Então, o senhor me desculpa, eu estou querendo só tirar essa dúvida, então. Qual é a dúvida aqui? Olha só, deputada, essa questão de inscrição não será mudada em relação à orientação, porque ao fazer a inscrição, e ela é legítima e eu vou seguir os 10 primeiros, calar a voz de uma pessoa que está caminhando contrária. Então eu posso acreditar que a deputada Érica está votando a favor ao projeto, porque ela estava inscrita a favor. Deputada Paula Belmont, eu vou respeitar a ordem de inscrição e vou respeitar o regimento da casa. Conforme ele se inscreve, e a gente percebe que muitas vezes a pessoa se inscreve numa posição e fala na outra, como também tem deputados que no meio de discussão falam de temas que não são. Então, o que eu sugiro a Vossa Excelência, que já falei isso para a deputada Adriana, né? É que no Colégio de Líderes se proponha uma mudança clara regimental, que se proponha quando for falar de outro tema que não seja o tema abordado, e isso precisamos de regulamento. Então, essa presidência vai encaminhar conforme a prática da casa até então. Isso já é uma decisão. Para falar contra, deputado Pompeu de Matos. Senhora presidente, senhores parlamentares, primeiro dizer que eu tenho a consciência muito clara, presidente, de que quem comete corrupção em plena pandemia, se valendo da condição do socorro que todos estão se esmerando em dar ao cidadão, à população, com mais verbas para a saúde, mais verbas para EPIs, equipamento de proteção individual, mais verbas para os hospitais, mais verbas para as prefeituras, verbas de socorros emergencial. Quem se intromete nestas verbas para fazer desvio de conduta, para fazer corrupção, não pode ter o mesmo tratamento, tem que ser agravada a pena contra esse cidadão, contra essa cidadã. A minha discussão é qual é o tamanho da gravidade da pena, ou o tamanho do agravamento da pena. Eu apresentei, presidente, o projeto 3198, que qualifica a pena contra aqueles que cometem o crime de desvio de conduta, de corrupção, de desvio de verba, de desvio de recursos, desses recursos para combate à pandemia. Porque é uma covardia, é muita covardia o Brasil fazendo um esforço enorme contra a corrupção e um esforço para socorrer quem precisa, quem merece, quem necessita, e veio um malandro, ou por omissão, ou por má-fé, ou por dolo, ou seja, de uma maneira ou de outra, ele burla a legislação para se locupletar. Ele tem que pagar por isso. A diferença é se essa pena tem que ser
maior ou muito maior. Eu apresentei o projeto 3198, que qualifica a pena e aumenta a pena em 1/3. É um aumento bem significativo da pena. O projeto 1485 que estamos votando, ele dobra a pena. Eu tenho uma dúvida aí, qual os dois é mais eficaz, mas eu não tenho nenhuma dúvida que tem que aumentar a pena, sim, contra aqueles que cometem corrupção em plena pandemia, se valendo dos recursos que foram disponibilizados para combater a pandemia, para se locupletar por dolo, por má-fé, por corrupção. Não é aceitável, não é razoável, então não pode-se ter dó, tem que ter ação e tem que ter atitude. Por isso, presidente, eu coaduno da mesma visão, com o mesmo propósito, com o mesmo olhar. A diferença é o tamanho da pena, mas eu não tenho dúvida que tem que aumentar a pena, sim, para que nós possamos enfrentar aqueles que cometem corrupção com uma pena mais gravosa, para que eles possam responder de maneira mais dura e cumprir uma pena, receber uma condenação e pagar pela corrupção que estão fazendo. Essa é a minha posição, presidente. Obrigada, deputado Pompeu de Matos. Para falar a favor, deputado General Peternelli. Presidente, deputada Soraya, é uma satisfação estarmos aqui abordando e falando favoravelmente a isso. É importante que todos que nos assistem saibam o que nós estamos julgando. Nós estamos julgando a pena em dobro para aquele que desviou recursos da Covid, recursos que iriam salvar vidas. Esses recursos eram fundamentais. A pena tem que ser proporcional ao crime, e cometer uma corrupção, um desvio nesse momento é muito grave. E nós temos que aumentar essa pena. O país se endividou para atender a pandemia e colocou regras para isso. Essas regras não abandonam os preceitos da administração pública de responsabilidade, publicidade, legalidade. E a pessoa, nessas condições, desviar o dinheiro é inadmissível. Ele penalizou os mais pobres. Eu tenho visto sempre defender os mais pobres. E, nesse momento, esse dinheiro era destinado ao SUS para atender as populações que precisam desse atendimento, que dependem disso. Nós tivemos mais brasileiros que foram a óbito nesse momento. E é inadmissível que a pessoa desvie dinheiro nessas condições. Parabéns a todos aqueles políticos que interpretam a vontade popular. E a vontade popular é exatamente de quem desviou recurso público nesse período, no mínimo merece uma pena em dobro. Parabéns, deputada Adriana. Parabéns a todos os deputados que interpretam a vontade popular. Parabéns, Câmara dos Deputados. Vamos lograr êxito naquilo que a população deseja. Pena em dobro para o desvio do Covid. Obrigada, deputado General Peternelli. Como último inscrito, deputado Edmilson, para falar contra. Deputado Edmilson, depois eu passo a Vossa Excelência. Deputado Edmilson. Deputado Edmilson, Vossa Excelência precisa ligar o microfone. Ele está. Deputado Edmilson, Vossa Excelência precisa liberar o microfone. Declaro encerrada a discussão. Pois não, deputada Carla. Artigo 172, parágrafo 1º, diz que os deputados, ao se inscreverem para a discussão, deverão declarar-se favoráveis ou contrários à proposição em debate, para que a um orador favorável suceda sempre que possível um contrário e vice-versa.
Então, no caso, a gente perdeu 2 favoráveis por conta da Perpétua e da Karina Cocai se inscreveram favoráveis, sendo que são contra. Eu acho que a senhora poderia, talvez, ceder a palavra para a Adriana Ventura, para a gente, pelo menos, ter 2 Deputada Carla, a discussão já encerrou e essa matéria já foi vencida. Orientação de bancada. O projeto... Me permite um minuto, presidenta? Só um momentinho. Érica Cocai, me permite um minuto? Só um momentinho, deputada Érica. É sobre o tema, deputada Érica? O tema, deputada. Pois não, deputada Érica. 1 minuto. Presidenta, eu acho que alguns têm uma verve de buscar calar, silenciar, e que tem uma visão, que são visões absolutamente cartesianas e que não comportam, portanto, o caráter dialético de todos os temas que nós tratamos aqui. Então, veja, não sou favorável a se mexer o Código Penal de forma isolada. Eu sou bem um deputado em outra ocasião, o termo de que não podemos olhar as árvores e olhar deputada a Érica, deputada Érica, eu queria saber se Vossa Excelência vai se manifestar em relação ao que foi colocado na ordem de inscrição. Se não for isso, a gente vai seguir com a sessão. E aí eu passo a palavra. Deputada, foi várias vezes questionada a minha posição e eu acho que tenho o direito, até fui citada nominalmente, e gostaria de ter o direito de ir fazer os esclarecimentos que talvez a lógica cartesiana e a lógica a verve de censura que alguns tenham não consigam compreender. E gostaria de lhe pedir permissão para tanto. Um prazo... Depois eu concedo a palavra a Vossa Excelência, deputada Érica. O projeto foi emendado para oferecer parecer às emendas de plenário pelas comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público e de Constituição, Justiça e Cidadania. Concedo a palavra ao deputado Rodrigo Agostinho, uma vez que está, nesse momento, apresentando o relatório em nome da deputada Grace. Deputado Agostinho. Presidente, vamos então ao relatório relacionado às emendas. Vou direto à conclusão, presidente. Pois não. Ante o exposto pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, somos quanto ao mérito pela rejeição das emendas de plenário 1, 3, 4 e 5, pela aprovação da emenda de plenário número 2, na forma da subemenda substitutiva global, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, e pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, somos pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa das emendas de plenário 1, 3, 4 e 5, e no mérito pela sua rejeição, e pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa da emenda de plenário número 2, e no mérito pela sua aprovação na forma da subemenda substitutiva global era apresentada. Quero aqui agradecer a confiança da deputada Grace Elias, que era relatora da presente matéria, e da autora, deputada Adriana Ventura, que fez um trabalho muito importante com os demais coautores da matéria. Lido o relatório, presidente. Obrigada, deputado Agostinho. Passa-se a votação. Não, o encaminhamento. Discussão. Nesse caso, nós faremos 2 contras e 2 a favor. Para falar a favor, deputada Adriana Ventura. Obrigada, senhora presidente. No final do mês de março de 2020, eu recebi uma ligação de um cidadão chamado Maurício. E esse cidadão estava extremamente preocupado e falava: agora vai chover dinheiro, não tem, os processos licitatórios foram afrouxados, faz alguma coisa, duplique essas penas, né? Muito recurso vai ser desviado. E hoje, caros colegas, eu estou aqui representando o cidadão Maurício e, através dele, todos os cidadãos de bem. E eu estou muito feliz por encaminhar esse projeto de lei que duplica as penas dos crimes cometidos, dos crimes de corrupção cometidos durante o estado de calamidade pública.
Porque a gente tem que pegar mais pesado com quem pega pesado com o nosso país. A gente tem que pegar mais pesado com quem tira vidas. A gente tem que pegar mais pesado com quem tira dinheiro de respirador, de leito, de hospital. O Brasil não aceita mais corrupção. Nós vimos tantos movimentos de rua, a gente viu tantas pessoas pedindo, chega, basta, ninguém aguenta mais. E quem tira dinheiro da saúde está tirando vidas. Eu quero agradecer imensamente ao cidadão Maurício e a todos os cidadãos aqui. Quero agradecer a todos os coautores do projeto, eu não sei, Rodrigo Coelho, Felipe Rigoni, Coronel Armando, Tabata Amaral, Mariana Carvalho, General Peternelli, Patrícia Ferraz, Zacarias Calil, Paula Belmonte, Marcel Van Hatten, Thiago Mitrô, Kim Kataguiri, Lucas Gonzalez, Alexi Fontaine, Vinícius Poit, Paulo Ganimi, Carmen Zanotto, Soraya Manato, Lucas Redecker, Edna Henrique, Marcelo Calero, Giga Peixoto. E também quero agradecer a todos os autores dos projetos que estão apensados, que têm o mesmo teor. Agradeço a todas as lideranças que contribuíram para que esse projeto melhorasse. Agradeço ao presidente Rodrigo Maia por ter colocado esse projeto em pauta, mesmo sem acordo. Agradeço à relatora Grace Elias, que fez um trabalho maravilhoso. E agradeço ao nosso relator, Rodrigo Augustinho, por estar disponível nessa batalha com a gente, fazer um trabalho tão bonito e por ter aceito esse desafio. Por isso eu queria pedir hoje que todos votem sim ao projeto de lei 1485, porque corrupção mata. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, deputada Adriana. Para falar contra, o deputado Paulo Teixeira. 1h23 em Brasília. Em pauta, nesse momento, o projeto de lei 1485 de 2020, que dobra penas por corrupção durante a pandemia. Esse projeto duplica as penas de crimes contra a administração pública quando forem praticados por ocasião da calamidade pública. A tramitação do projeto está agora no momento do encaminhamento de votação. Eu quero cumprimentar todos os pares e quero aproveitar esse tempo para me colocar de maneira bastante indignada com o anúncio que equivale a um verdadeiro fake news institucional. No momento em que uma peça orçamentária vai para a Casa das Leis, anunciando obras de infraestrutura, Renda Brasil, Casa Verde e Amarela, gastos sociais em saúde, e o orçamento que deveria conter esses encaminhamentos, ele não dá condição para que esse anúncio se transforme em realidade. Esses desembolsos não caberá na peça orçamentária para 2021. Principalmente porque a razão fiscalista desse governo não entende que no processo de pós-pandemia, infelizmente, não será a iniciativa privada que vai se dizer presente para redinamizar a nossa crise macroeconômica, redinamizar a nossa economia. É importante observar as restrições discricionárias que estão estabelecidas para o orçamento para o ano. 92 bilhões, sendo que 73% dessa despesa são para o custeio da máquina pública. E apenas, junto com as emendas impositivas, nós teremos no ano que vem 108 bilhões de reais. Isso ameaça completamente a qualidade e o tamanho dos serviços públicos que serão ofertados para o nosso povo. O salário mínimo, ele fica zerado.
O projeto de valorização do salário mínimo, ele não encontra espaço nesse governo. Esse governo não olha para aqueles que mais precisam. E pasmem os senhores, a saúde terá 12,13% menos dinheiro no seu orçamento específico. A educação, menos 8,61%. Ao passo que a defesa, no momento em que nós não temos nenhum conflito internacional, ela cresce de tamanho. Está tudo errado. A pobreza recebeu esse golpe de Bolsonaro, que não responde quem mandou ou porque 89 mil reais de Queiroz foi parar na conta da primeira-dama, a senhora Michele Bolsonaro. Cadê a resposta, Bolsonaro? Para falar a favor, deputada Érica Cocai. Presidenta, eu fico muito surpresa com essa verve de tentar silenciar as pessoas. É o mesmo princípio daqueles que proibiram que fosse divulgado que o Banco Pactual comprou uma carteira do Banco do Brasil estimada em quase 3 bilhões por pouco mais de 300 milhões. O Banco Pactual do senhor Paulo Guedes, de onde saiu o Guedes e para onde foi o senhor Mansueto. Essa censura, desse que ameaça jornalistas que fazem a pergunta que não quer calar, porque a primeira-dama deste país recebeu 89 mil reais de uma conta eivada de corrupção e com as digitais milicianas, e que ameaçou esse jornalista de enchê-lo de pancadas. Aqueles que aceitam que a democracia pode ser açoitada todos os dias. Eu não tenho nenhuma tendência a achar que nós podemos conter a democracia, essa democracia que foi ferida com um golpe que ontem fez 4 anos, que se retirou uma presidenta honesta do Palácio do Planalto, simplesmente porque não se admitia o programa que foi vencedor nas urnas durante 4 vezes. Então, portanto, é preciso que nós tenhamos uma postura clara contra toda sorte de censura. E nós temos uma absoluta convicção de que não se mexe no Código Penal de forma fragmentada. Dizia o deputado Henrico, com muita razão em outra discussão, que não se pode olhar apenas a árvore, é preciso olhar a floresta. E existem comissões na casa que discutem, inclusive, a reformulação do Código Penal. E é preciso eliminar essa posição ególatra, eu diria, de que este projeto resolverá todos os problemas de corrupção. Não é verdadeiro. Aumento de penas não tem tido uma relação direta e não é uma variável considerada para a diminuição do crime. Não é. Tanto é que nós temos a 3ª maior população carcerária do mundo, nós temos um país extremamente violento e nós temos a lei dos crimes hediondos, que não contribuiu para que nós tivéssemos um arrefecimento de toda sorte de violência. Mas nós temos uma convicção de que a corrupção mata, como mata também tirar 12,13% das verbas discricionárias da saúde, como mata também tirar das verbas discricionárias da educação 8,6% ou 4,8% do meio ambiente. Mata! Tirar o Estado da proteção social, mata. Jogar o povo na fome, mata. Então tem muitas formas de se matar neste país. E, portanto, eu diria que ainda com todas essas considerações, creio que durante a pandemia há um agravamento do crime de corrupção que mata. E, portanto, tem uma posição que é preciso haver uma postura diferenciada durante a pandemia em casos de corrupção. Obrigada. Para falar contra... Só um momentinho, deputado. Para falar contra, deputado Paulão. Depois eu passo para Vossa Excelência. Paulão. Tá? Não. Deputado Edmilson Rodrigues.
Só um momentinho, deputado, depois eu lhe dou a palavra. Está me ouvindo, presidente? Perfeitamente, deputado Edmilson. Presidente, há pouco o problema técnico estava aparentemente ligado, mas não conseguiram ouvir minha voz. É importante que se diga que a iniciativa deve ser respeitada e considerada da deputada Adriana. Contudo, é bom que se diga também que a corrupção ela é estrutural no capitalismo. Então, uma grande contradição que os liberais falem em combate à corrupção e vivam aprovando leis para favorecer o grande capital, o roubo de milhões e milhões. Basta ver o Guedes, que responde a processo por desvio de 1 bilhão de fundos de pensão, dinheiro dos trabalhadores da Petrobras, dos Correios, do Banco do Brasil. Basta ver o Aécio Neves, que teve bens bloqueados por usar aeronaves do Estado 1.337 vezes. Então, a deputada Adriana, por exemplo, até tem uma coerência, porque o Zema colocou a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais para defender essas falcatruas, porque ele também já teve a prática do uso de aeronave de forma indevida, para interesses particulares. Então, como é que se combate a corrupção quando se dá, por exemplo, faz mudança na lei do Fernando Henrique e o novo é contra mexer na questão dos lucros e dividendos? Por que não se taxa os ricos? Por que o imposto sobre fortuna não é feito? Por que se mantém isenção para gigantes do petróleo? Num país de tanta gente na miséria, o governo não quer garantir uma renda básica, cortou a metade do auxílio emergencial e anunciou hoje, enquanto isso, alegando que não tem dinheiro, mas só a Shell, a Total francesa e a BP, por ano, levam do povo brasileiro 50 bilhões. O orçamento foi apresentado ontem, a peça orçamentária. Novamente se mantém isenções fiscais para enriquecer os ricos, que já não pagam impostos e ainda tem isenção naquilo que, em tese, eles deveriam pagar. São cerca de 350 bilhões em 2020, dados aos poderosos do mundo, empresas multinacionais e grandes capitalistas, grandes fortunas nacionais. Então, o que é feito com o Flávio Bolsonaro? O que é feito com a Michele, com a Natália? A Natália, que foi assessora do presidente, ele não lavava esse dinheiro, ele vai para a cadeia. A questão é a seguinte: não há coerência para apenar os verdadeiros criminosos desse país, porque o Código Penal, no seu artigo 61(2)J, já prevê o aumento de pena em caso de calamidade pública. Então, nós vamos discutir seriamente o combate à corrupção? Vamos! Obrigado, deputado Edmilson. Deputado Marcel, Vossa Excelência solicitou fazer uso da palavra. Sem solidariedade, Vossa Excelência. 30 segundos, presidente. Aqui é o terceiro orador, eu quero insistir, eu sei que já foi matéria vencida, mas solidariedade a Vossa Excelência, presidente. Eu, que conduz as matérias aqui, ouvi uma deputada dizer que nós estamos tentando censurar quando só um lado tem se pronunciado em determinados momentos, quando está delegada a palavra para quem é a favor da matéria. Eu acho que é um desrespeito com a democracia e com o coleguismo. É só isso, senhor presidente, porque é pessoal mesmo, pessoal. Eu acho triste para a democracia quando alguém chama os outros censores se a pessoa está se inscrevendo para falar favoravelmente à matéria e não se posiciona favoravelmente à matéria de casa, na tribuna, onde seja. Falta de ética até. Eu acho triste, senhor presidente. É só isso. Pessoalmente. Oi, desculpa. Presidente. Só isso. Obrigado. Deputado Marcel, e eu vou falar com Vossa Excelência e já fica o esclarecimento para o plenário. Vossa Excelência era líder do Novo, hoje o deputado Paulo Ganimi está aqui. Vossa Excelência sabe muito bem que vocês têm reuniões semanais no Colégio de Líderes. Isso é matéria para ser pautada no Colégio de Líderes. Com relação a esse tema, eu gostaria de pedir aos deputados que não pedissem mais a matéria, muito embora eu entenda perfeitamente a indignação. Como muitas vezes também, como parlamentar, eu me sinto, quando a gente está discutindo matérias seríssimas de pauta econômica ou de saúde, e o pedido de fala é para outro tema. Portanto, isso é uma situação que precisa ser deliberada pelos líderes no caminho próprio, pela via processual adequada. Então, até porque a gente está dando celeridade ao processo, com muita serenidade, dando o número de fala para cada um,
E a gente não pode atestar que, ao se inscrever, a pessoa está usando a verdade ou não. Eu quero dizer para Vossas Excelências, a gente está aqui para votar o projeto. Então, dito isso, respondendo a Vossa Excelência, eu quero que fique estendida a todos os demais parlamentares dessa casa, que estou conduzindo de uma forma com que já se faz no dia a dia. Mas Vossa Excelência, mais do que ninguém, porque foi líder do Novo, sabe que tem um espaço próprio de ser colocado isso numa proposta de mudança de regimento ou não. Isso é, como a gente diz, tem que ser primeiro discutido no Colégio de Líderes. Então, eu vou dizer que esse assunto está encerrado e pedir que a gente siga a votação. Em votação, a subemenda substitutiva oferecida pela relatora, no caso, é a deputada Grace, com o carinho e apoio do deputado Rodrigo Agostinho, pela Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania do Projeto de Lei 1485/2020. Orientação de bancada. Presidenta, apenas pedir que na hora da votação eu tenha o tempo de líder da minoria, por favor. Assim será, deputada Jandira. Eu até quero agradecer a Vossa Excelência, como também todos os deputados que estão inscritos pelo tempo de liderança, que estão aguardando a votação, que será nominal. Enquanto a gente está fazendo a votação, a gente dará a palavra. Como orienta o PT, deputado Enio Verri? Presidente, primeiramente é um prazer revê-la sentado nessa cadeira, que lhe cai muito bem. A posição do Partido dos Trabalhadores, nós já observamos anteriormente também, o deputado Arlindo Chinagra e outros colegas deputados, nós entendemos que não é aumentando a pena de forma desproporcional que você limita crimes, é fazendo cumprir a lei. O que está sendo apresentado aqui hoje tem o nome de populismo jurídico, e não resolve nada o que está acontecendo e também não resolve criminalizar a política. Nós achamos que a política é a solução do país e a democracia mais ainda. Nesse sentido, nós somos contrários, nós votamos não. Como orienta o PSL, deputado General Peternelli? Presidente e deputada Soraya, é com uma satisfação muito grande que eu oriento pelo PSL. Eu nunca tive tanta certeza de estar interpretando a vontade popular como nesse momento, de que todos desejam, para aqueles que desviaram o dinheiro, que mataram vidas, que tiraram vidas, digo. Não é hora para nós refrescarmos, é hora para nós interpretarmos, e o PSL orienta sim. Como orienta o PL, deputado Cherini? Senhora Presidente, que bom também lhe ver aí, sentada nessa cadeira, a deputada Soraya Santos, no nosso orgulho do Partido Liberal, e dizer que nós temos muitas dúvidas. Nós temos uma certeza: o Partido Liberal é contra qualquer tipo de corrupção. Nós não toleramos a corrupção, mas nós temos muitas dúvidas em relação a esse projeto, porque na realidade, como já foi dito antes, ele é um projeto que ele cria muito populismo em relação ao tema. Quem é que é a favor da corrupção hoje no Brasil? Numa pandemia como nós estamos vivendo, alguém desviar dinheiro público da saúde, alguém desviar dinheiro público de um respirador, de uma UTI? Agora, nós temos leis demais nesse país. O que nós precisamos é bom senso e também que esses gestores tenham um pouquinho mais de caráter. Então, às vezes criamos a lei da lei, então a nossa dúvida é só em relação a isso. Se vai ter uma eficácia esse projeto com relação à popularização, né, a notícia, a informação, é um projeto bom. Agora, a gente quer saber, na prática, como é que isso vai funcionar. Então, nós temos dúvida, mas nós vamos, mesmo assim, votar sim em nome até daquela fachada que vai ficar aqui. Se alguém votar contra, vai acabar levando aí a pecha de que é a favor da corrupção. Nós somos contra a corrupção. Obrigado, mas nós temos deputado. muita dúvida, muitas vezes, em relação aos projetos populistas que são aprovados na Câmara. Votamos sim. Como orienta o PP? Desculpa. O PP orienta sim, senhora presidente. Como orienta o MDB? Como orienta o MDB? Deputado Darcy de Matos, como orienta o PSD?
Pode voltar a conversar. PSD. Como orienta o republicano, deputado Milton? Republicanos orienta sim, senhora presidência, e aproveito esse momento para cumprimentar a deputada Adriana e os demais que têm os seus projetos também juntamente nessa votação, porque é um momento importante e um passo importante que a gente dá para fazer justiça a todos os brasileiros contra a corrupção. Acho que toda medida, o Republicanos contra a corrupção, ele vai a favor. Então, nós votamos sim. Como orienta o PSDB, deputada Mariana? Presidente, o PSDB é contra qualquer ato de corrupção. É inaceitável, nesse momento que estamos vivendo, para combater a pandemia e principalmente com o intuito de salvar vidas, verificar em vários locais atos de corrupção. Inclusive, aqui parabenizando mais uma vez a deputada Adriana, dentro do PSDB, tanto eu quanto a deputada Edna Henrique, o deputado Lucas Redex, somos autores desse PL, e também fazer uma menção à deputada Mara Rocha, que tem um PL também apensado nesse projeto. Por isso, o PSDB é a favor do combate à corrupção e vota a favor do PL. Obrigada. Deputada Darcy de Matos, que já se conectou. Como orienta o PSD, deputado Darcy? Senhora presidente, o deputado Passarinho vai fazer essa orientação. Eu não vi quem vai fazer orientação. Deputado Joaquim Passarinho, como orienta o PSD? Não sei. Senhora presidente, primeiro prazer em vê-la na presidência da casa e dizer que nós vamos votar a favor com muita tranquilidade nesse projeto da deputada Adriana Ventura. Tenho a convicção de que isso não resolve o caráter de ninguém, não resolve a honestidade de ninguém, mas é uma demonstração clara desta casa de que não compactua com corrupção, não compactua principalmente nessa época de pandemia, em que as pessoas estão morrendo e alguns governantes municipais, estaduais, estão aproveitando esse momento para fazer desvio de dinheiro público. Isso é um absurdo e nós precisamos trabalhar e fazer algo contra isso. Volto a dizer, a corrupção não é estrita para partidos de direita ou de esquerda. A corrupção e o mau caráter está em todos e nós precisamos combater em todos os partidos. Não lembrando que o pior e o maior escândalo de corrupção veio de partido de esquerda. Isso não é original de partido de direita ou liberais. Nós precisamos tentar fazer leis que possam coibir a corrupção. Por isso o PSD orienta assim. Como orienta o PSB, deputado Molon? Maravilha. O PSB orienta o voto sim, presidente. Tá bom. Como orienta o MDB, deputado Hildo Rocha? Valeu. Voto sim, presidente. Como orienta o MDB, deputado Hildo Rocha? Senhora presidente, deputada Soraya, agora me ouve? Perfeitamente, deputado Hildo. Muito bem. Essa matéria ela foi pouco debatida. Entretanto, o MDB é a favor do combate à corrupção. Nós temos feito algumas denúncias de corrupção que não estão sendo apuradas. Inclusive o COFEM, que é o Conselho Federal de Enfermagem, nós temos feito várias denúncias. Agora mesmo o COREM do Maranhão entrou em função do presidente do COFEM fazer uma intervenção naquele órgão lá do Maranhão de representação da enfermagem, e está lá, vencida há mais de um ano e se usando pessoas de fora para dar emprego. Então, o que os enfermeiros pagam, os auxiliares de enfermagem pagam, para que o órgão de fiscalização funcione, faz ao contrário, é para usar para a corrupção. Então, essa corrupção não é alcançada porque há muitas brechas na lei. Essa lei não foi debatida da forma como deveria ser. Mas como o MDB é a favor do combate à corrupção, seja qual for a legislação que seja necessária ser aprovado, o MDB vai encaminhar sim, senhora presidente. Obrigada. Como orienta o PDT, deputado Volney? É Pompeu de Matos, presidente. Deputado Pompeu de Matos, como encaminha o PDT? Olha, presidente, o PDT tem uma postura de votar a favor. Naturalmente, nós temos algumas preocupações, exatamente porque pelo exagero das penas. Mas nós não temos dúvida que nestas condições de pandemia, tem que vir cometer uma corrupção de usar o dinheiro
que é para socorrer o cidadão, para socorrer a cidadã, para socorrer os doentes, para socorrer os hospitais, para comprar equipamento de proteção individual, para evitar a morte pela pandemia, a pessoa que fazer corrupção nesse momento, nessas condições, contra o dinheiro da pandemia, merece uma pena maior. Eu, inclusive, propus um projeto de lei que a pena fosse acrescida, majorada de 1/3. Essa proposta é que seja de 100%, seja dobrada a pena. O que é fato é que nós temos que aumentar a pena. Ou 1/3 ou dobrar. Ou seja, a pena tem que ser mais gravosa porque o crime é muito hediondo e, como tal, tem que ser punido. Por isso, nós votamos a favor. Como orienta o DEM? Como orienta o Democratas? Como orienta o Solidariedade? Como orienta o PROS, deputado Gastão Vieira? Como orienta o PTB? Como orienta o PTB? Como orienta o Podemos, deputado Léo Moraes? Senhora presidente, deputada Soraya, o Podemos orienta sim. Queremos registrar o grande avanço que teremos a partir dessa lei, congratular com a deputada Adriana Ventura e todos os outros autores. Sou autor do projeto que está pensado no mesmo sentido. Em medida extraordinária, nós também precisamos fiscalizar de forma extraordinária e punir de forma extraordinária. Isso é um recado para todo o Brasil, para que nós possamos também evitar a impunidade, senhora presidente. É bom dizer que a cultura brasileira, sem sombra de dúvidas, quem comete corrupção não é somente o gestor ordenador de despesa. A corrupção está entranhada em todos os poderes e também nos cidadãos, em pequenos atos de corrupção do dia a dia, como é o caso de furar a fila de um banco, por exemplo, de uma pessoa da melhor idade, não devolver o troco que foi dado de forma equivocada, e esse recado é crucial para nós salvaguardarmos a população brasileira. Como todos já falaram, as pessoas estão morrendo em detrimento de poucos estarem se afanando do dinheiro público e esse dinheiro, esse grande duto da corrupção sendo proliferado num momento tão delicado. É importante esse recado e a gente torce para que, de forma unânime, a nossa Câmara consiga ser favorável. Sem sofismas, sem silogismos, sem se apegar a outras matérias para defender o que é indefensável. Precisamos avançar e dobrar as penas para os corruptos e as pessoas que cometem improbidade administrativa. Há de ser respeitado os princípios básicos da administração pública e o Podemos sempre carregou isso como seu esqueleto de defesa e atuação no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, o Podemos vota favorável na certeza de que nós iremos aprovar essa matéria e será um marco na defesa da probidade do nosso país. Então, obrigada, deputado Léo Moraes. Presidente Soraya, o PROS, posso votar? Só um momentinho. Presidente Soraya, o PROS. Só um momentinho, porque eu vou chamar o PROS de Solidariedade em 2 minutos, só para que a deputada Sâmia faça o encaminhamento pelo pessoal. Deputada Sâmia. Obrigada, presidente. A fala que eu achei mais interessante de todas as orientações de bancada foi a do líder do PL, porque ele disse que votaria porque é necessário manter aquela fachada. Deputada Sâmia, o seu som está muito baixo, deputada Sâmia. Eu vou tentar colocar... Agora sim, agora sim, agora sim. Tá bom? Tá bom, obrigada, presidente. Eu dizia que a orientação que eu achei mais interessante foi a do líder do PL, porque ele dizia que iria votar favorável, porque é importante manter aquela fachada, aquela impressão de que se está votando pelo combate à corrupção. Mas também acho muito irônico que a maioria dos partidos que se direcionou à tribuna para orientar favorável a esse projeto são justamente aqueles que aparecem cotidianamente no noticiário, justamente por estarem envolvidos não somente em desvios de verbas de dinheiro público, mas também que muitos deles utilizam o seu poder político para a manutenção dos interesses da elite econômica do país, que também é uma forma de corrupção institucionalizada, mas que não se fala nada.
boa parte também acabou de entrar para a base do governo Bolsonaro, e eu questiono, afinal de contas, porque o Queiroz depositou R$89 mil na conta da Michele, mas infelizmente também não vejo esses líderes partidários e nem esses deputados fazendo o mesmo questionamento. Obrigada, Por isso, deputada. é importante dizer, já existe agravo de pena para crimes de corrupção em contexto de calamidade. Em função disso, o pessoal orienta não. Obrigada. Deputado Tiago Dimas, pelo Solidariedade. Presidente Soraya, sem dúvidas um projeto importantíssimo e que vem a ser importante, mais relevante ainda no momento de pandemia que o país vive. Solidariedade, defendendo sempre com que os impactos causados pela corrupção sejam minimizados, vai votar e orientar favorável a esse tipo de projeto. E eu tenho muita convicção de que os gestores estarão mais atentos, aqueles ordenadores de despesa estarão mais atentos e respeitando mais a legislação. Uma vez que esse Congresso trabalha muito, já enviamos bastantes recursos para todos os municípios e só nos resta ter a certeza e a convicção de que esses recursos serão bem executados. Então, um aumento da pena para aqueles que, porventura, causarem corrupção ou desviarem esses recursos é algo louvável que esse Congresso pode aprovar hoje. Por solidariedade, honrando as premissas que eu, inclusive do meu mandato, também oriento a todos os colegas que votem sim. Obrigada, deputado. Deputado Gastão Vieira, como orienta o PROS? O PROS orienta sim, senhora presidente, embora acreditando que aumento de pena é uma vacina inútil num país tão dominado pela corrupção como o Brasil. Como orienta o PSC? O PSC encaminha sim, presidente. Como orienta o Cidadania, deputada Paula Belmont? Presidente, nós orientamos sim, dizendo que a grande maioria da nossa bancada é coautora desse projeto. O Cidadania sempre teve na pauta dele o combate à corrupção e para nós, e eu aqui da bancada do Distrito Federal, para nós é uma grande alegria, porque infelizmente semana passada nós tivemos a cúpula da Secretaria de Saúde presa preventivamente, sem tempo para sair. É algo para a gente triste e para dizer a corrupção é cruel. A corrupção é cruel no momento de pandemia que as pessoas estão sofrendo. Então, esse projeto é mais do que necessário e anseio da sociedade uma resposta que esse parlamento está dando. Para mim é uma grande alegria estarmos aqui com esse painel praticamente todo verde, dizendo sim ao projeto e não à corrupção. Obrigada, deputada Paula. Como orienta o PCdoB? Deputada Perpétua Almeida. Senhora presidente, o PCdoB sempre se postou no combate à corrupção. A corrupção no período da pandemia e fora do período da pandemia. A corrupção institucionalizada que graça em alguns ambientes do poder do executivo, aliás, no gabinete da própria presidência da República. Nesse projeto, não há previsão de punir quem transferiu a carteira de crédito do Banco do Brasil, avaliada em mais de 3 bilhões, para o Banco Pactual por 300 milhões. 10 vezes o valor que essa carteira tem, ou seja, 10 vezes menos, né? Um prejuízo enorme. Ninguém fala disso. Esse projeto não contempla a punição a essas pessoas. Nós queremos que o combate à corrupção seja feita de forma criteriosa, com debate aprofundado, na alteração do Código Penal. Por isso, nós encaminhamos o voto não. Como orienta o novo deputado Paulo Ganimi? Presidente, eu gostaria de parabenizar todos os autores, coautores do projeto principal dos Seus Apensados, mas eu destaco em principal a deputada Adriana Ventura, que desde o início do seu mandato lidera a bancada do Novo no combate à corrupção, preside a frente parlamentar contra a corrupção e batalhou muito para que esse projeto viesse para a pauta e fosse aprovado. Claro que a gente ainda não tem os votos, mas o painel indica que a aprovação vai ser tida com sucesso.
Nós sabemos que esse projeto não vai resolver como um todo o problema de corrupção no Brasil. Não é esse o intuito da deputada Adriana com esse projeto, mas sim com o trabalho que ela vem fazendo aqui no plenário, junto com outros deputados, aqui na Câmara, junto com outros deputados. Nós sabemos também que não é só o aumento de pena que vai combater. A gente sabe que ele tem um efeito pontual, mas um efeito importante. Por quê? Primeiro, que é um absurdo a corrupção. Absurda a corrupção. Nesse momento de pandemia, mais absurdo ainda, porque a gente precisa ainda mais desses recursos. E mais ainda, porque demos facilidade para que os gestores públicos fizessem compras públicas. Então, na verdade, a gente não deveria estar dobrando a pena, a gente deveria estar quadruplicando, porque a gente teria que aumentar 2 vezes, pela fragilidade que concedemos, que era natural nesse momento de pandemia, e também pelo fato de que é ainda mais nocivo a corrupção num momento como esse, que deveríamos ser solidários e não usar o dinheiro público para seu próprio interesse. Então, parabéns a todos os envolvidos, a relatora e o relator também que assumiu aqui, em especial a deputada Adriana, mais uma vez, por todo o seu trabalho. Obrigado e o novo, é claro, orienta sim. Obrigado, deputado Paulo Ganimi. Com orienta o avante. Presidente, o PTB orienta sim, tá? PTB, deputado Pedro Lucas, orienta sim. Como orienta o avante? Senhora presidente, quanto isso, o Patriota orienta sim, por favor. Pois não, deputado Fred. Patriota orienta sim. Como orienta a rede, deputada Joênia? Boa tarde, senhora presidente. Soraya. Boa tarde, deputada Joênia. A rede vai orientar sim e acredita que temos que unir força no país para combater a corrupção. Corrupção do mais simples ato. Existe uma preocupação muito grande, presidente Soraya, em relação aos recursos que principalmente vão para a saúde indígena. A saúde indígena que há muitos anos tem enfrentado o desafio de sua execução. E eu chamo a atenção que a corrupção não é simplesmente um ato de ação, mas também de omissão e de cumplicidade. Nós temos que dar um exemplo para o país todo, porque o dinheiro público é o dinheiro de cada cidadão brasileiro. Eu acredito que a gente possa melhorar cada vez mais em relação à fiscalização também, as ações para não ocorrer impunidades. Eu acredito que nosso país pode mudar de uma forma positiva e de uma forma legal. É isso que eu penso, a rede vai orientar sim. Como orienta o PV, deputado Henrico? Como orienta a maioria? Minoria, deputada Jandira. Presidenta, nessa matéria vai encaminhar a deputada Alice, Portugal. Deputada Alice, como orienta a minoria? Ela está? Agora, presidenta. Deputada Soraya, deputada Jandira, obrigada pela oportunidade. A minoria, por ter posições diferenciadas no conjunto dos partidos da sua base, vai liberar. No entanto, eu gostaria de usar esse tempo para dizer que é preciso pautar o projeto de decreto legislativo que vai encabeçado pela deputada Jandira e subscrito por mim e mais 9 deputadas, que susta os efeitos da portaria do ministro interino da Saúde, que decidiu criar constrangimento ao burocratizar o acesso ao direito legal do aborto naqueles casos que são casos previstos em lei. Infelizmente, exigir que alguém que já passou por violência sexual, estupro, faça uma ultrassonografia, veja um feto em desenvolvimento dentro daquele prazo previsto em lei, para ser coagida a não realizar aquele procedimento que a lógica, a vida, o sentimento, o trauma lhe orienta e a lei lhe garante, é uma perversidade. Então, nós solicitamos que esse PDC seja votado para que a lei valha mais do que uma portaria, porque assim é que figura na lei brasileira. Uma decisão infralegal não pode valer mais do que uma lei. Segundo o presidente, é para fazer o apelo ao judiciário brasileiro que não retire as comunidades indígenas do sul da Bahia do seu locus, da sua terra.
uma liminar foi concedida pelo TRF1 para retirar as comunidades do sul da Bahia, das aldeias Pataxó, e isso tem traumatizado as populações indígenas do nosso sul do estado. Obrigada, deputada. Finalizo, a previsão é quinta-feira e rogo ao Supremo Tribunal Federal que suspenda essa liminar, inclusive em função da pandemia. Obrigada, deputada. Como orienta a oposição? Como orienta o governo? Presidente, o governo orienta sim. Em votação, a subemenda substitutiva oferecida pela relatora da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania ao projeto de lei número 1485 de 2020. Tem um requerimento de votação nominal do PSOL e eu vou conceder a votação nominal. Está iniciada a votação. Eu chamo para fazer uso da palavra. Cadê os líderes? Deputado Laércio, pelo tempo do PP. Agora em Brasília, 2h01, começou a votação nominal do substitutivo ao projeto de lei que dobra penas por corrupção durante a pandemia. Esse projeto é de autoria da deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, e de vários outros deputados e deputadas. Na tribuna, deputado Laércio, de Sergipe. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje é um dia histórico para a Câmara dos Deputados. Nos últimos meses, votamos as medidas de enfrentamento da pandemia e da crise econômica. Aprovamos a Lei do Saneamento e chegou agora a vez da nova Lei do Gás. E a nossa grande chance de retomar o desenvolvimento e universalizar os benefícios dessa riqueza nacional. Estamos aqui para fazer escolhas em nome de quem nos escolheu, confirmando a força da democracia e sua capacidade de transformar esse país em um bom lugar para se viver. O pré-sal vai dobrar a nossa oferta de gás, além do que produzimos em poços na costa e em terra, e também o que importamos, ou o GNL que chega em navios. Com as mudanças na nova Lei do Gás, todo esse gás vai ter acesso ao escoamento, às estações de tratamento e às grandes tubulações de transporte, que ainda tem muito espaço a ser ocupado e capacidade para transportar muito mais gás. É esse gás que vai possibilitar a retomada da produção de fábricas que ficaram paradas durante anos e trazer novas riquezas para o país. A expectativa, segundo a indústria, é de gerar 60 bilhões de reais de investimentos por ano e triplicar a produção industrial. O gás é usado para produzir cerâmica, vidro, celulose, alimentos, cimento, automóveis, produtos químicos e para explorar minérios. Ou seja, o Brasil vai voltar a prosperar com oferta abundante e um gás mais competitivos. São enormes os avanços do PL 6407. O Nordeste, que tem gás em terra e gás no litoral, vai suportar um novo ciclo de desenvolvimento a partir da indústria e da energia barata. Quem sabe até conseguiremos dessalinizar as águas e fortalecer a agricultura, gerar emprego no campo. O mesmo vai acontecer no norte do país, onde as reservas do Amazonas já estão trazendo muitos ganhos para a região e podem resolver o problema dos apagões de Roraima. No sul e sudeste, o nosso parque industrial está ávido por receber gás natural com menor custo, porque hoje o Brasil paga uma das tarifas de gás natural mais alta, o que faz com que nossos produtos não consigam competir no mercado internacional. Sem falar no Centro-Oeste e de todas as regiões onde a produção agrícola é o carro-chefe da economia. A agricultura brasileira também vai ganhar com a aprovação da Lei do Gás. Hoje, 80% dos fertilizantes que utilizamos no campo são importados. Com o gás, o Brasil vai produzir fertilizantes, barateando os custos do pequeno ao grande produtor. E ainda tem mais. Eu enxergo que no futuro
o escoamento da safra poderá acontecer em caminhões movidos a gás que já começaram a ser fabricados. Caros colegas, quero chamar a atenção para o processo de diálogo democrático desta Casa. Mesmo afastados fisicamente, esse projeto é o resultado de um amplo debate. Foram anos de discussão no âmbito do Executivo e do Legislativo, ouvindo as vozes de produtores, consumidores, transportadores e distribuidores. Já avançamos com esse texto na Comissão de Minas e Energia, que, pelas mãos do colega deputado Silas Câmara, consolidou um parecer que representa a convergência. Em especial, nos últimos 60 dias, eu rodei o Brasil presencial e virtualmente. Participei de dezenas de seminários, lives, debates e entrevistas. Discuti e conheci centenas de pessoas de um setor que aprendi a admirar e passei a compreender melhor as nossas escolhas. Esse texto é fruto do diálogo e do consenso. Estamos fazendo aqui as melhores escolhas para o Brasil. A proposta que trago é a voz de centenas e milhares de brasileiros que querem a competição do setor do gás com um grande mercado nacional integrado pelas redes de transporte. Essa proposta vai agilizar a construção de novos gasodutos, vai proteger os estados e sua arrecadação, vai desenvolver o setor de energia e até incrementar as redes locais de biometano e de todas as soluções que se mostrarem viáveis economicamente. Este é um texto maduro que reflete um equilíbrio. Aqui fica claro o papel da União de definir os rumos dos grandes gasodutos de transporte e, ao mesmo tempo, garantindo aos estados a prerrogativa de regular a distribuição do gás canalizado. Cada estado poderá decidir o destino do mercado do gás em seu território, numa competição salutar para o desenvolvimento do setor. Caros colegas, a nova lei do gás, que vai reindustrializar o Brasil, aumentar a receita dos governos, reduzir o custo do gás nas empresas, nos comércios e até nas residências. Daqui a alguns anos, quando o brasileiro estiver em casa, cozinhando com seu botijão que ele conseguiu comprar mais barato, saberemos que este foi o resultado de uma escolha importante que fizemos nesse dia. Mais tarde, nós estaremos reunidos para votar o PL 6407. E esse chamamento compromete todos nós para, mais uma vez, a Câmara dos Deputados mostrar a pauta desenvolvimentista que tem conduzido nos nossos dias aqui. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Laércio. Deputada Jandira Fegali, pelo tempo de liderança. Mas antes, deputado Henrico, como orienta o PV? Soraya, o Partido Verde encaminha o voto sim. Obrigada, deputado Henrico. Deputada Jandira. Presidente, agradeço e quero abrir dizendo que essa discussão envolve de forma muito aguda o debate da saúde e a responsabilidade que todas nós e todos nós temos com a defesa da vida. E penso que esse não é um debate nem simples e nem um debate que deva envolver apenas uma parte do parlamento. O debate da saúde é um debate da sociedade brasileira e colocou em muita clarividência e com muita agudeza a defesa do Sistema Único de Saúde, entrelaçado com um debate que não são apenas os determinantes sociais da saúde, que envolve a qualidade de vida, que é o lugar onde moramos, de que forma nós conseguimos obter a renda para sobreviver, de que forma nos alimentamos, o meio ambiente em que vivemos, um ambiente saudável, a moradia, a qualidade da moradia, que são determinantes fundamentais na qualidade de vida e na saúde, mas também a própria integração com o complexo econômico e industrial da saúde, a possibilidade da ciência, da pesquisa, da inovação na produção de insumos, na produção de imunobiológicos, na produção de vacinas, na produção de equipamentos. Tudo isso faz parte do debate da saúde e como o Estado brasileiro intervém para que tudo isso ocorra. E exatamente em todo esse debate, o Brasil está órfão. O povo brasileiro está órfão.
E eu digo isso porque nós estamos cada vez mais vendo o papel do Estado ser reduzido. Ao mesmo tempo que nós discutimos aqui como punir os gestores que desviam recursos, eu pergunto como punir os gestores que não colocam também os recursos. Porque a ausência dos recursos para abrir um leito, para manter um leito, ou para o recurso para que a pessoa sobreviva, possa se alimentar, ou os recursos para comprar o medicamento, ou para produzir um equipamento, para produzir uma vacina, isso é o quê? Pergunto eu. Eu pergunto se nós teremos o mesmo ímpeto neste plenário, que se discute agora o aumento de pena para um gestor corrupto, e de fato a corrupção é gravíssima e é chocante na saúde, como em qualquer outra área da administração pública. Eu pergunto se nós teremos o mesmo ímpeto neste plenário para analisar todos os crimes cometidos por esse governo contra a vida do povo brasileiro. Se nós vamos analisar o orçamento que chegou neste Congresso, mantendo um teto de gastos que impede que o orçamento da saúde possa, inclusive, responder agora e depois de 2021 a toda a demanda reprimida da saúde que não foi atendida. Os leitos que foram abertos, eles serão mantidos. Se nós teremos Estado e investimento público para a produção do número de doses de vacinas que nós precisamos. Os insumos, os respiradores, que até para respirar nós dependemos de importação de equipamentos. Se nós teremos uma política industrial, se nós apostaremos na educação, nas universidades e na ciência. E eu digo aqui, está aqui o orçamento da CAPES, era 4.190 em 2019, o orçamento para 2021 veio de 1.900. Na saúde, nós estamos retirando 38 bilhões para 2021, sabendo da demanda reprimida. E sequer foi cumprida a inflação. Isso é crime de responsabilidade de 2019 para 2020, 2020 para 2021, olhando para o orçamento, inclusive pré-pandemia, e olhando para o orçamento da pandemia, nós estamos colocando o orçamento menos 38 bi. Olhando para o orçamento da educação, nós reduzimos a despesa discricionária a menos da metade do que tínhamos em 2014, que era 42 bi para 20 bi. É assim que nós vamos apostar na defesa da vida, da ciência e da inovação? Agora, estamos olhando aqui os crimes financeiros. Cadê o ímpeto desse plenário para enfrentar a corrupção deste governo, quando reduz uma carteira de 3 bilhões para 300 milhões, vendido pelo Banco do Brasil ao BTG Pactual do senhor Guedes? Eu não estou vendo o ímpeto deste plenário para enfrentar os crimes de corrupção, de benefício ao sistema financeiro feito por esse governo. Eu não estou vendo o mesmo ímpeto para enfrentar os crimes de corrupção do governo Bolsonaro, quando envolve os crimes da milícia e que envolve a sua família. Então, quando discutimos corrupção, vamos discutir a fundo. Eu quero ver este parlamento enfrentar este conjunto. Quero ver este parlamento se rebelar contra a redução dos recursos da ciência, da educação e da saúde. Nós estamos falando de vida. Eu estou vendo aí os discursos falando que corrupção leva à morte e a falta de recursos também. Nós precisamos manter os leitos que foram abertos. Nós precisamos aumentar o número de empregos no Brasil. E não será com essa política que retira o Estado dos investimentos e da regulação econômica, porque o setor privado não vai socorrer o país se o setor público não entrar. E nós estamos vendo que o Estado saiu. Basta olhar o que está sendo feito com o orçamento 2021. As despesas que estão prometidas para 2021 são menores, muito menores do que foi em 2020. Ou seja, o Estado vai reduzir as despesas na relação com o PIB. Era de 27,6% em 2020, passarão a 19,8% em 2021. O que é isso? Isso significa o quê? Que o Estado não vai entrar. Isso significa que o Estado não entrará quando o resto do mundo está colocando mais Estado. O déficit fiscal dos Estados Unidos será de 18,9% do PIB. Para investir, para entrar, para segurar a economia nesse momento de pandemia e de pós-pandemia.
Aliás, a União Europeia inteira, o mundo inteiro, e o Brasil não. O Brasil está doando os nossos instrumentos estratégicos, o Brasil está colocando um torniquete no pescoço de governadores e prefeitos, o Brasil está impedindo que a defesa da vida seja feita pelo Sistema Único de Saúde, que precisa ser defendido por nós. E esse parlamento vai fazer o quê? Vai responder apenas com aumento de pena para gestor corrupto? Isso vai resolver o problema da saúde no Brasil? Eu acho que não é antagônico punir quem rouba, mas, fundamentalmente, nós precisamos colocar recursos para a grande maioria de pessoas sérias e gestores sérios que querem atender o povo brasileiro e a população brasileira nesse país. É preciso que a gente observe o que a gente está fazendo nesse país. E é necessário que a gente enfrente o Ministério da Saúde, porque concordou com esse orçamento diminuído, não enfrentou o Ministério da Economia para ter recursos para defender a vida das pessoas. Aliás, não defende a vida de ninguém, porque esta portaria do Ministério da Saúde, que foi publicada no dia 27 de agosto, é um confronto com a infância, é um confronto com a adolescência, que são a maioria das estupradas nesse país e que estão sendo impedidas, estão sendo torturadas, junto com a violação do Código de Ética Médica, para impedir que se cumpra a lei, que se cumpra o Código Penal. A sociedade inteira, todos os órgãos de imprensa, a sociedade inteira, mais de 350 entidades, pedem ao presidente da Câmara que coloque em votação o projeto de decreto legislativo que eu entrei, e tem outros que podem ser apensados. O Senado também já se movimenta, se mobiliza em torno disso. Ou o Ministério da Saúde cancela essa portaria, ou nós precisamos votar. Votar para derrubar essa portaria criminosa, ilegal, cruel, contra as meninas, contra a primeira infância, contra a adolescência, que estão sendo estupradas por pais biológicos, por padrastos, por tios, por avós, estão sendo engravidados antes de ver a sua primeira menstruação e estão tendo uma segunda violência por parte do Estado brasileiro, ao fazer uma portaria que, no mínimo, cria confusão de procedimento dentro das unidades de saúde. E a gente ainda vê parlamentares tentando criminalizar a atuação do procurador do Espírito Santo, que determinou corretamente a transferência daquela menina de 10 anos para Recife, para garantir o procedimento que foi recusado no Hospital Universitário do Espírito Santo. Então nós precisamos fazer a defesa da lei, a defesa do Código Penal e da Constituição. Esse constrangimento aos profissionais de saúde, esse constrangimento e tortura às vítimas e essa tentativa de violar as normas em vigor tem que ser imediatamente respondido pela Câmara dos Deputados. E peço a Vossa Excelência, deputada Soraya, que é uma mulher justa, que sabe dos direitos das mulheres e da infância nesse país, que nos ajude a colocar em pauta o PDL 381, porque nós precisamos impedir que o Estado brasileiro cometa mais esse crime contra a infância e contra as mulheres no Brasil. E no mais, faço um apelo para que esse parlamento enfrente a corrupção do governo Bolsonaro, rebele-se contra esse orçamento, rebele-se contra os crimes financeiros e que a gente garanta recursos e a entrada do Estado na defesa do SUS, na defesa da vida e na defesa dos direitos do povo brasileiro. Obrigado, presidente. Obrigada, deputada Jandira. Para falar em nome do Republicano, pela liderança do Republicano. Presidente, apenas só um momentinho, deputado Molon. Deputado Milton vai fazer uso da palavra pelo Republicano. Só um momentinho, deputado Milton Vieira. Pois não, deputado Molon. É só para registrar, presidente, que o deputado Bira do Pindaré está tentando votar sim ao projeto em votação e por problemas técnicos não está conseguindo. Ele vai continuar tentando, mas ele me pede que registre o voto dele. Obrigado, presidente. Deputado Molon, no painel, só o deputado Bira fazendo o registro aqui no plenário. Fora isso, durante a votação, vai ficar o registro de Vossa Excelência, né, do voto dele, mas nós não temos como fazer esse registro, tá? Se ele não conseguir votar, mas fica aqui, Vossa Excelência, que é o líder do partido, o registro que ele está ainda durante a votação tentando votar. Eu vou ouvir o deputado Milton pela liderança do Republicano e vou encerrar a votação. E a gente espera que ele consiga fazer essa votação. Deputado Milton. Muito obrigado, presidente.
Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer a Deus e agradecer ao líder do meu partido, o Jonathan de Jesus, que se faz presente aqui no plenário, por me conceder esse tempo para que pudéssemos aqui falar algo importante que nos causou muita indignação. Antes, porém, eu queria cumprimentar a deputada Adriana e os demais colegas que têm aí os seus projetos apensados no projeto que está sendo votado agora. Acreditamos que teremos maioria de sim, né? E um passo importante para a democracia do nosso país, porque combater a corrupção é que muitos colegas já falaram, é o que todos nós hoje temos a intenção. Eu acho que ninguém é a favor da corrupção, e aqueles que cometem crimes têm que pagar por eles. Então é um projeto importante e eu deixo aqui nossos parabéns a você, deputada. Mas eu queria, senhora presidente, falar de uma coisa que me chamou muita atenção e causou muita indignação, uma matéria do jornal aqui do Distrito Federal, que nós temos aqui um editor, Anderson França, e esse camarada, uma matéria aqui que é um lixo de matéria, Jornal Metrópole do Distrito Federal, uma matéria lixo, porque isso aqui, eu não sei como é que um jornal, seja ele grande ou pequeno, médio, deixa colocar uma matéria dessa aqui que diz assim, ó, todo castigo para crente é pouco. E aqui ele falava sobre o caso da deputada Flor de Lis, do caso que é um caso isolado, que é um problema que ela tem que se entender com a justiça, eu não estou aqui falando dela. Mas ele, baseado nisso, ele faz várias referências aqui aos evangélicos e aos cristãos. Olha, a gente pega o IBGE de 2010 e a gente vê que os cristãos são quase 90% dos brasileiros. 90% dos brasileiros são cristãos. E quase a sua maioria, quase a metade disso, evangélicos. E esse lixo de matéria, uma matéria preconceituosa, contra um preconceito religioso contra os pastores, contra aqueles que são que têm a sua fé voltada a Jesus. Num trecho da matéria, para vocês terem ideia, ele fala até aqui que Jesus fumou maconha, quer dizer, cheirou cocaína, melhor. Olha só que absurdo, ó. Está na hora de pararmos o discurso, nos unirmos juridicamente e lançarmos esses pastores nos tribunais, para que entrem em cana algemados, todos os pastores que têm tornado o Brasil um país doente e moralista. Impedir pastores de se elegerem, caçar o mandato de todos os religiosos evangélicos e construir uma proposta política de um evangelho que fica ao lado do oprimido, da classe trabalhadora, como disse Vinícius Lima, ativista paulistano. Enfim, num outro trecho aqui ele diz assim, ó: o Jesus evangélico cheirou muita cocaína e saiu de casa com inveja do irmão Satanás e saiu pela cidade fazendo todo tipo de sujeira. O Jesus evangélico rouba até o dinheiro, até o último centavo do dinheiro do pobre, arranca o cartão e crédito e obriga a dar a senha. O Jesus evangélico defende o uso de arma, defende a morte de índio e favelado. O Jesus evangélico quer matar pessoas, enquanto o distante Jesus bíblico morria por elas. Veja só, senhora presidente, senhores deputados, como é que um jornal pode permitir um absurdo desse? Esse cidadão, guardem bem o nome dele, está aqui o nome dele, Anderson França, Jornal Metrópolis. Como é que um cidadão pode usar um instrumento, porque dizem que nós temos aí a liberdade de expressão, isso aí é liberdade de expressão? Ou isso aí é abuso de um instrumento de notícia para poder atacar as pessoas, atacar a fé cristã, atacar a moral daqueles que fazem um trabalho social maravilhoso? Porque eu falo isso
porque eu sou pastor evangélico e sou deputado federal aqui representando o meu estado. Então eu falo não só por mim, mas por milhares e milhares de pastores e por aqueles que nós representamos, que são os cristãos. Então fica a nossa indignação aqui, senhora presidente, porque eu quero chamar a atenção da Frente Parlamentar Evangélica, em especial, ao deputado Silas Câmara, para que nós possamos tomar providências e juntamente todos aqueles que se sentem ofendidos como eu, para que possamos mandar mensagem no WhatsApp desse jornal, desse jornalista, para que ele venha se desculpar, porque não é justo um jornal permitir uma matéria tendenciosa, uma matéria que coloca todos nivelados ali, porque um caso isolado nós não podemos assumir porque alguém errou. E se é que errou, nós não estamos aqui julgando ninguém. Eu quero que fique registrado aqui a nossa indignação, senhora presidente. E tem mais. Ele diz aqui o seguinte, ó. E é mais que responsabilidade nossa, ó. Ela representa a igreja evangélica em gênero, número, grau e homicídio qualificado. E são desde sempre toscos como nós somos. Não existe aqui nós e eles. Se você é crente e está lendo isso, saiba, sua mão está suja de sangue pela morte do Anderson Carmo. Quer dizer, um absurdo isso. Um absurdo esse sujeito comparar a todos e de uma forma igualitária. Deputada Carla Zambelli, a senhora que está aí, eu faço um apelo, a senhora que é das redes sociais, que tem o seu público enorme, ajude-nos, porque a senhora, como uma mulher cristã também, que eu sei que eu peço a todos os parlamentares aqui que se manifestem contra isso, em especial aqueles que são aqui do Distrito Federal, para que essa matéria, esse sujeito, no mínimo, ele venha pedir desculpa a todos os cristãos do nosso país. Então, senhora presidente, fique registrada a nossa indignação. Demais, eu queria aqui agradecer ao presidente Jair Bolsonaro, que nos últimos meses tem feito o melhor pelo nosso país, a sua equipe. Nós reconhecemos o trabalho que o presidente vem fazendo agora durante esta pandemia, ajudando os municípios, ajudando as empresas, micro e pequena empresa, ajudando a todos os brasileiros com o auxílio que tem sido dado aí. Eu tenho certeza que isso vai ser prorrogado, não sabemos ainda o valor, mas será prorrogado para ajudar os brasileiros, e eu tenho certeza que da forma que vai sendo conduzido, o país vai vencer essa pandemia, nós vamos vencer esse momento difícil. É uma tristeza muito grande quando nós, aqui nesse plenário, vemos aqui as cadeiras vazias, a discussão acalorada em torno do nosso país. A senhora me desculpa avançar o tempo aqui, como o relógio não está aqui para mim, presidente, eu acabei avançando. Mas, mais uma vez, obrigado, líder Jonathan, por nos conceder essa palavra neste dia. Antes de abrir o painel, eu gostaria de chamar a deputada Grace, que nesse momento se faz presente, deputada Grace, e ela conseguiu se fazer presente antes do encerramento. Deputada Grace. É verdade, eu só gostaria de agradecer a todos, pela compreensão, dizer que o Avante orienta sim, nós precisamos participar desse processo no combate à corrupção do país. Deputada Adriana realmente foi muito feliz nessa iniciativa. A gente sabe de todas as dificuldades, mas eu creio que a boa política está prevalecendo nessa votação e que, com a bênção de Deus, na hora que esse painel seja aberto, realmente esse projeto possa ser aprovado. Eu agradeço ao meu partido e ao presidente Rodrigo Maia pela oportunidade de ter sido relatora desse importante projeto. E creio que, com certeza, todos nós estamos deixando um legado para o país. Muito obrigada, deputada Soraya, e a orientação do nosso partido é sim ao mérito. Obrigada, deputada Grace. Está encerrada a votação. Sim, 421, não 64, uma abstenção. Está encerrada a sessão. Portanto, aprovado por larga maioria, com orientação contrária apenas do PT, PCdoB e PSOL, projeto que endurece penas para crimes cometidos especialmente contra os cofres públicos durante o período de pandemia. A matéria vai ao Senado Federal. Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos. Vou pedir silêncio um instantinho. Deputada Adriana. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, antes convocando segunda sessão deliberativa extraordinária para hoje, terça-feira, 1º de setembro, às 14h31, com a seguinte ordem do dia: medidas provisórias 961, 962, 963 e 964/2020, projeto de decreto legislativo número 28/2019 e projetos de lei número 6.407/2013 e 2.529/2020. Haverá matéria sobre a mesa para a deliberação. Encerro a sessão parabenizando a deputada Adriana e todos os coautores e ao plenário pela votação dessa matéria. Está encerrada a sessão. 2h31 em Brasília, portanto, aprovada por larga maioria, repito, 421 votos contra 64, o projeto de lei que endurece as penas para os crimes contra os cofres públicos cometidos durante o período de calamidade pública e em razão do período de calamidade pública. Os casos que temos observado aí no noticiário de fraudes à licitação, estelionato, para recebimento de auxílio emergencial e por aí fora, terão penas em dobro se cometidas em razão do estado de calamidade. Os artigos que foram modificados do Código Penal são o 171, famoso 171, estelionato, 288, associação criminosa, 299, falsidade ideológica, 327, que é cometimento de crime por servidor público, 333, que é o corrupção ativa e corrupção passiva, na verdade. As penas serão aumentadas em 1/3, em alguns casos dobradas, no cometimento desses crimes, se eles forem cometidos em razão, por exemplo, das flexibilizações que ocorrem agora no período de pandemia. Há flexibilizações para a contratação de medicamentos, de equipamentos, e se as fraudes ocorrem em razão dessas flexibilizações, em razão da calamidade pública, as penas passam a ser, então, muito maiores. Eu vou dar o exemplo aqui do estelionato, artigo 171, aplica-se a pena em dobro se o crime for cometido contra a pessoa idosa e se envolver auxílio financeiro custeado pela União, Estado, Distrito Federal, Município, em virtude do estado de calamidade pública, ou seja, um termo para ser adequado exatamente na punição dos casos de estelionato, de falsidade ideológica para aquisição do auxílio emergencial. O crime de associação criminosa terá a pena aumentada até a metade se essa associação é armada, se houver participação de criança ou adolescente, e também a pena se aplica-se em dobro se a associação tem por finalidade o desvio de recursos destinados ao enfrentamento do estado de calamidade pública. O crime de falsidade ideológica